Salve, salve família, estamos de volta iniciando mais um podcast, o Fora da Caixa, o meu, o seu e o nosso. Valeu meu irmão Cafures, Daniel Gomes. Hoje uma pessoa mais que especial, né? A top do Brás. Para quem não conhece, hoje vocês vão ter a oportunidade incrível de conhecer ela. Prazer, Karina. Prazer, muito contente de estar aqui com vocês, né? Para poder esse bate-papo aí. Vamos ver o que vai dar. Vai dar muito bom, sua energia, muito legal. Muito Parabéns bom. ali pelo trabalho que a gente já pôde pesquisar, né, Daniel? Sim. Para conversar hoje, a gente deu uma olhada no seu trabalho, maravilhoso, né? Muito Muito bom bom, mesmo, que legal. Então, muito bom. bora lá. Que energia boa, é isso que a gente precisa. Isso, é verdade. Acho que em tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que colocar uma energia bem Concordo, positiva, né? Concordo com você. E o Brás é a top do Brás, é a agitação, gente. É essa energia mesmo. A gente só queria deixar registrado que assim, se acontecer daqui a pouco de você estar num flow da vida, fala outro aí, Daniel, outro podcast famoso. Mais, a ideia é muito podcast. Tem vários ali, Agora, o do Carioca e o do Bola, enfim, a gente que concretizou ela como top do Brás. Isso mesmo. É isso, tá registrado aqui, Karina. Amém, recebo. Tá registrado, não tem como apagar. Com certeza, eu vou voltar aqui muito mais vezes. Olha aqui é só a primeira de muitas. Olha que tá registrado. É só a primeira de muitas, com certeza. Vai ser um prazer. Muito eu bom. até desde já quero agradecer a oportunidade de vocês e o convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, de fazer parte. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O primeiro de muitos. Isso aí. Karina, na verdade, assim, a gente já conseguiu entender um pouco, né? Claro que o público quer te ouvir bastante, hoje vai ter oportunidade. Mas eu queria um pouco do lado pessoal da Karina. Conta um pouco de você, de onde você nasceu, de onde você veio. Olha, um pouco da sua história, assim, um pouco sabe? Da minha história. Vamos lá, resumidamente, a Karina é uma mulher muito empoderada, nasci na Zona Leste, sempre apaixonada por moda, mas eu me formei em pedagogia, onde dei aula por 10 anos, mas minha paixão sempre foi roupa. E dentro desses 10 anos eu conciliei, né, as minhas vendas através do Instagram, comecei a vender através do Instagram, e ali foi um sucesso. E eu não me pergunte como, mas eu fui parar no Brás. Gente, eu fui parar no Brás, eu acredito que a nossa imagem, né, ela abre portas pra gente, como abriu algumas, essa oportunidade de eu estar hoje lá no Brás. E a Karina é essa pessoa assim, muito focada em tudo que se propõe a fazer. Uma energia, como você falou, eu tenho uma energia muito alto astral. E super amo essa coisa de câmera, me identifico muito com isso. Né? É uma coisa assim que eu gosto muito e faço com facilidade. Tenho uma filha de 13 anos, a Laura. Né? Trabalho de madrugada, trabalho todas as madrugadas. Quer me encontrar, vai lá no Brás, fala, cadê a top do Brás que fica no microfone? É só me procurar que você vai chegar na minha loja, AJ Modas. E lá tem os melhores looks com preço de oportunidade. Mas me fala mais um pouquinho de você, Zona Leste, Itaquera, é isso? Isso, ali Itaquera. mais ou menos... Minha esposa é de Itaquera também. Mais ou menos ali perto de São Miguel, próximo do metrô Itaquera. Ali eu fui criada lá. Nasceu e foi criada ali. Nasci e fui criada lá. Já morei também no Ceará. Meu pai é de Fortaleza, então eu já morei lá quando criança, mas acabei voltando para cá de novo. Meus pais são separados. E é isso, sou da Zona Leste, gente. Ceará, lembranças boas. Minha lua de mel foi lá. Foi em Fortaleza. É um lugar que eu torço para voltar o quanto antes. É lindo. Torço não, me planejo, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Comida maravilhosa, povo sem igual. Sem igual assim, Daniel. A gente conhece porque aqui em São Paulo você tem todos os públicos do mundo, né? Então tá tudo aqui. Mas lá na raiz mesmo, entendendo como que os caras são, é sensacional, velho. Não, e o sol, gente. É absurdo. É uma delícia, aquelas águas limpas que não tem comparação, lugares maravilhosos, carne top. de sol diferente. Tudo. Daqui de São Paulo, eu comia carne de sol lá e falei, cara, é outra carne. Tudo. Totalmente diferente. Nossa, maravilhoso lá, é top. Omelete, tapioca, bom, nem vou ficar falando, vai me dar cuscuz com carne seca. O povo conta piada o tempo inteiro. Você tem que tomar cuidado, você vai pedir uma informação, você já fica naquela, porque ele vai fazer alguma piada. Você fica esperto. É verdade, mas é muito legal. Não, é sensacional. Então, meu pai é de Fortaleza, então aqui eu tenho a minha mãe, né? Eu moro com a minha filha, mas moro próximo da minha mãe na Zona Leste. Então, eu nasci e fui criada aqui na Zona Leste. Então, essa é a Karina. Você sabe que, olhando a desenvoltura das pessoas da Zona Leste, claro, o pessoal da Zona Sul, Norte e Oeste pode até ficar bravo comigo, mas teve um chefe da minha esposa, que trabalhava no escritório em Moema, que ele falava assim, os melhores colaboradores são da Zona Leste.
Que legal. Não sei qual que é o critério que ele usou, eu imagino que deve ser porque, tipo assim, eu acho que o fundão da Zona Leste, para que a gente pudesse trabalhar no centro, eu acho que você tem que ter muita força de vontade, porque era difícil. Agora, com o metrô, com o monotrilho, o acesso, né, Daniel? Deu Acho que um melhorou, avanço teve um pouco. avanço, né? Mas eu não sei se isso influencia, cara. O primeiro trabalho Sabe? ali, acho que era chegar no trabalho, né? É verdade. O primeiro trabalho de quem eu tá no acho- fundão é chegar no trabalho. Aí, Eu acho que até hoje muitas pessoas enfrentam Pra isso, né? caramba, é É verdade. obviamente, que deu uma minimizada né, no tempo, que ele falou, que tipo, chegou um pouco mais da linha do metrô, deu uma esticadinha para nós lá aqui da Zona Leste, mas ainda assim, obviamente, que tem muita coisa para ir melhorando, né? Não, e eu acredito que tenha muitas pessoas que, às vezes, como você falou, tem uma facilidade na rotina do trabalho, mas o que é cansativo é o É o transporte. transporte, total. Você já Total. chega lá cansado, né? É Exige trânsito demais. o tempo inteiro, então é bem desafiador. Ainda bem que eu tô no Brás, vou de carro, é madrugada, não tem ninguém na rua, só eu. Imagina. Imagina. Essa é a parte do corre, né? Então, Karina, deixa eu te perguntar. Você falou, né, que de repente não sabe como você foi parar no Brás. Mas a partir do momento que você já estava com uma loja própria? Você foi trabalhar em loja de terceiros? Como é que Então, foi essa parte? Na verdade, eu até brinco de como eu fui parar lá no Brás, mas eu acredito muito no propósito. Eu sou uma mulher, a Karina é uma pessoa de uma fé extraordinária, de muitos testemunhos para contar, e eu tenho uma promessa que Deus me fez. Então, eu acredito que isso faz parte da promessa, né? E eu acredito que, assim, se você tem um filho e ele é de menor, você tem uma Ferrari, você não vai entregar na mão dos seus filhos, né? Desde que ele esteja preparado para isso. Então, quando eu me vejo lá no Brás, foi assim, eu me separei, e aí eu tava me dedicando, eu abri mão da escola, né, esses 10 anos que eu dei aula, eu comecei a me dedicar tanto às minhas vendas através do Instagram, que chegou um momento que eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas, a demanda estava muito grande. E eu falei, eu quero deixar um legado positivo no colégio, então para isso eu vou ter que abrir mão e me dedicar às minhas vendas. E eu estava voando. Eu me coloquei uma meta, eu falei, quando eu atingir o salário da escola, eu saio. Eu estava ganhando 3, 4 vezes mais. E quanto mais eu estava dizimando na igreja, mais Deus estava prosperando as minhas vendas. E onde veio a minha separação. E aí tudo mudou, eu falei, eu não posso ficar só com as minhas vendas, porque é estável, eu preciso de um emprego, uma oportunidade, né, uma garantia. E aí eu no Instagram, apareceu lá essa loja, a J Modas, lá que estava precisando de vendedora. E aí eu falei, eu vou lá, né, e marquei a primeira madrugada, quem disse que eu conseguia acordar de madrugada para ir? Não fui, gente. E aí remarquei de novo, e aí eu cheguei para ser vendedora lá. E eu fiquei como vendedora apenas um mês. E aí o gestor já me chamou para uma conversa, né? E ele falou: "Você já se imaginou treinando uma equipe com esse seu jeito?" Eu falei para ele: "Não." Com isso eu fui crescendo. Então hoje eu lidero uma equipe, eu era líder de vendas, tem 1 ano e 2 meses que eu faço parte dessa loja, dessa empresa, então a loja não é minha, mas é como se fosse. Eu sou muito conhecida, você pode entrar lá no Instagram, então eu que estou sempre ali criando essa conexão com o cliente, né? Eu que estou o tempo todo lá no piso de loja, na madrugada, no microfone, eu que estou lá o tempo todo auxiliando as vendedoras. Então, assim, quando eu brinco, que eu falo, eu não sei como eu fui parar no Brás, mas eu acredito que é um propósito, porque Deus ele me fez uma promessa. Então, antes de entregar nas minhas mãos, eu acredito que ele está me preparando para isso. Isso aí. Muito bom. E já foi direto na madrugada. Direto na madrugada. Eu nunca tinha trabalhado na Eu ia te madrugada. perguntar isso. Nunca me imaginei na madrugada. Esse é um cenário assim que eu nunca me imaginei. Por vários cenários, se a gente for parar pra pensar, né? Primeiro pelo perigo, que eu acho que é a diferença ali da madrugada do homem e a mulher, né? Embora em São Paulo para ambos é Sim. perigoso, mas para a mulher o risco acho que é maior, né? Então só de você se imaginar enfrentando, realmente acho que era um propósito de Deus mesmo, porque... Isso. E outra, eu tenho uma filha, uma rotina diferente, o Verdade. horário dela com o meu. Então, assim, eu acho que tudo que Deus vai entregar nas nossas mãos é muito desafiador, né? Não é nada fácil. Então, assim, foi muito difícil para mim no começo. Eu chorava muito, eu me sentia sozinha. Então, até eu me adaptar com essa rotina de, assim, enquanto tá todo mundo vivendo acordado, eu tô dormindo. E aí eu chegava tão cansada que eu chegava, dormia, acordava só no horário de novo. Então, assim, no começo foi meio... Eu falei, eu não vou conseguir. Eu falei, isso não vai dar certo, eu vou precisar procurar outro emprego. E foi fluindo. Eu já estou lá 1 ano e 2 meses, graças a Deus, só crescendo. Então, por isso que eu falo que é um propósito de Deus. Porque eu estou no meio da onde eu amo, que é o mundo da moda.
E, assim, eu me identifico muito com isso, essa coisa de aparecer, de estar nas redes sociais, de incentivar pessoas, né, de trabalhar a imagem das pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu lembro que quando eu entrei nessa loja, eu falei assim para o gestor, tinha um macacão na vitrine, é um macacão Canadá. E aí eu falei assim pra ele, eu posso colocar esse macacão pra mostrar que vende muito mais no corpo? O macacão estava exposto. O macacão Pra estava vender. exposto pra vender. Só ficava só exposto. Isso, só exposto, que a gente tem os manequins e ficam. E eu gostei do macacão e eu falei, eu preciso provar, eu preciso mostrar pra eles que a gente tem que usar pra vender essa coisa toda. E eu já trouxe o microfone, que é essa coisa de eu ficar lá no microfone. E aí eu vesti esse macacão e esse macacão começou a vender. E a história que me marcou lá dentro foi esse macacão. E a primeira vez que eu fui apresentada para a equipe, em uma primeira reunião que a gente tem lá mensal, foi essa, olha, ela colocou o macacão. E aí o que acontece? As vendedoras passaram a ganhar o look da loja. Então cada vendedora passou a ganhar 5, porque falou assim, ela provou que tudo que veste, vende. O manequim pessoal Sensacional, mesmo, real, fez com que o público visse também, né? Já vestido no corpo e ver como é que fica Isso, também. você consegue ver ali no manequim, mas você não consegue ter uma ideia de como é o caimento, de como é. E você apresenta de forma diferente, porque não era só eu vestir. Eu ia toda arrumada, assim, de salto alto e eu ficava lá. Eu era vendedora, então eu ficava, olha, amiga, veste super bem, elinho prêmio pré-lavado, ó, maravilhoso, tal. Nossa, como ela ficou linda, tal. E aí as pessoas começam a comprar. E aí aparecer nas redes sociais, eu via, nossa, como ela ficou bonita. E os acessórios isso, também. e você já se imagina, nossa, que eu tenho um aniversário, que eu tenho um evento, que eu tenho. Então você já se imagina vestida daquele jeito. Então, isso é a melhor estratégia para você vender. Eu acho que até vale o recado para você, empresário, varejista, que acha que o varejo está acabando, na verdade ele está se transformando. Eu acho que. E olha que controverso isso, né? Porque a gente está falando que você você montou uma experiência nova ao vivo, no mundo da internet. Sim. Sabe assim? Então a gente está num modelo muito mais virtual, mas ainda a gente vai precisar se adaptar a um negócio mais vível. Não sei uma palavra mais certa assim, né? Um negócio mais palpável de alguma forma. Sabe? É unir esse mundo virtual com o mundo, com o mundo real. Acho que seria isso. Acho que é isso. A palavra certa acho que seria essa, Karina. O mundo real. E eu acho que a gente vai precisar muito desse mundo real. Lá né? no Brás, agora eu não sei se vocês conhecem o IA, né? Que aí você monta lá, agora é assim. Você tira fotos da roupa no cabide, você já viu? Já. Tira foto da roupa no cabide e você artificial, monta né? e coloca na modelo que você quiser. É legal, ajuda, sim, mas que nem... E com isso, as modelos vão perder o emprego delas. Então, assim, se você não tiver um diferencial, você não se destaca. Então, hoje em dia, eu falo para muitos amigos lá que são lojistas que me procuram, fala, Karina, como que você faz aí e tal? Você aparece, dá uma dica pra gente e tal. E eu falo para eles, hoje em dia... eu não contrataria uma modelo para ficar lá, porque a modelo ela põe a roupa e ela fica lá, parada. É a mesma coisa que uma vitrine. Verdade. As pessoas querem essa animação, é você falar. Eu fico lá no microfone, então eu falo, amiga, vem conhecer a nossa loja aqui e tal. Só dessa agitação já começa todo mundo a procurar. Onde é essa voz do microfone? Cadê ela? Não sei o quê. Você já chama atenção, já fica todo mundo. Então hoje, se você não se atualizar e não trouxer o diferencial, você fica para trás. Então eu penso que os lojistas do Brás, eles deveriam ter uma outra estratégia. É live, por exemplo. Eu faço live para a loja que eu trabalho lá, a J Modas. Eu faço live, então eu apareço, então eu coloco a peça, eu falo do caimento. Isso daí, enquanto a gente está na live, agora eu faço ao vivo todo sábado. Então, quem quiser assistir ao vivo na J Modas, todo sábado eu faço ao vivo lá na banca de um lançamento. E aí elas começam a interagir. Olha, eu tô chegando aí, tal, não sei o quê, me espera um pouquinho, não fecha a banca não, tudo. E o pessoal fica, enquanto você tá na live, tá bombando aqui nas vendas. Porque as pessoas querem essa realidade. Isso, quer ver? Fala assim, é uma pessoa real, ela tá se conectando com a gente todos os dias e eu sei, é o corpo dela. Então, nossa, eu quero. Então, isso é muito mais assertivo na hora da venda. Eu vi um vídeo, Karina, do dono daquela marca Reserva, que é do Pica-Pauzinho. Sim, né? sim. E aí era uma palestra, é até antigo o vídeo, tem no YouTube, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí ele fala assim, a gente não vende roupa, a gente faz barulho. É isso, né? A roupa, digamos que é um pretexto, claro, vai ter ali a qualidade, as informações de marca e tudo mais. Mas realmente isso que você está falando, é fazer diferente ao máximo. Se né, cara? você... É aparecer.
É dar as caras, é meter Das as caras, caras, é realmente isso. fazer acontecer. E hoje em dia você vê lá no Brás, as pessoas que estão se destacando são as pessoas que não têm vergonha, que aparece. Quando entra uma vendedora que eu vou contratar, que eu vou fazer um teste, eu falo, vendedora não pode ser tímida. E eu não quero atendente, que se você vai lá no Brás, o que você mais vê é atendente. Agora, uma vendedora é diferente. A gente vai falar muito desse tema ainda de vendedora, tá? Porque eu acho que é outro perfil que vem mudando, né? Sim. Acho que, na verdade, ele nunca foi uma profissão bem vista, né? Parecia que era aquela profissão assim, não, tentou um monte de coisa, não deu nada, vai ser vendedor, né? Parece que é isso. Sim. Mas não, tem uma técnica por trás, tem estratégia, muito diferente do que muita gente pensa, Sim. né? Mas, Karina, eu queria ver se eu consigo contrariar alguns estudos com que você vai me responder, Sim. tá? A gente eu já vi alguns estudos ali, algumas coisas, pesquisas científicas e tudo mais, que diz que um líder nasce um líder, um vendedor nasce um vendedor. Eu acho que até pode ter algumas pessoas que nascem, mas você pode preparar e se preparar. Eu queria entender você como criança. Já tinha esse lado Olha, com essa desenvoltura toda, ou era mais tímida? Como que era a sua eu infância? nunca fui tímida, eu sempre fui aparecida. Ah, então. Eu Então, sou- os cientistas até o momento estão certos. Gente, eu nunca fui tímida. A minha irmã é bancária e as amigas do banco todas me seguem. E elas falam assim, quando assiste os meus stories, ela fala, a sua irmã é você do lado avesso. Nasceu pra ser destaque. Porque você é toda assim, ó, padrãozinho, toda tímida. Eu não. Eu gosto de look que eu não gosto de passar despercebida. Isso desde pequena. Desde Enquanto pequena. minha irmã tava lá toda tímida, tal, eu quero o pretinho básico, eu quero aquele neon que todo mundo vai me ver quando eu passar. Enquanto ela tava com a camiseta, eu tava com cropped, porque todo mundo vai me... Então, assim, eu sempre tive esse jeito desde criança. Eu sempre fui assim... Tem até uma tia minha que ela comentou esse tempo atrás, ela falou, tava olhando o seu Instagram, eu falei, nossa, Karina, como é amostrada, igual o pai dela. Então, gente... Seu pai era assim? Meu pai sempre foi pra frente, né? De acordo com o que essa minha tia falou. Ela falou assim, seu pai era muito pra frente. Às vezes ele vendia boné. Seu pai, às vezes, inventava de vender os bonés quando era novo e ele gostava de se aparecer. Quando eu te vejo nas redes sociais, eu falo igualzinho o pai dela. Seu pai foi vendedor também? Então, eu não soube esse lado aí do meu pai ainda, porque ele é caminhoneiro e desde que eu tive idade, assim, de entender isso, ele ainda é até hoje, né? Então, acho que nesse meio termo de moleque, de brincadeira, assim, ela falou, Karina, seu pai já chegou a pegar boné e ele era assim, igual você. Quando eu olho você lá no Instagram, eu falo, é amostrado igual o pai. Legal. Então, eu acho que eu nasci assim, gente. Mas eu acredito também que, assim, eu acredito que a gente nasce com alguns dons, não que você não possa desenvolver, mas eu acho que tem gente que tem mais essa facilidade. Porque, assim, nesse processo que eu tenho lá de contratação com as vendedoras, eu percebo que tem umas que não vai. Já tive vendedoras que no dia do teste, me observando, olha, e aí você tem que aparecer, tem que falar, se ela ficou observando e depois, Karina, posso falar com você? Eu pode. Eu não vou conseguir, eu vi você toda maquiada, primeiro que eu não consigo me maquiar assim. Segundo que eu não tenho essa postura, você falando assim, a gente fica admirada com a forma que você fala, eu não vou conseguir. Você não tem outra oportunidade no estoque para mim? Olha e só. aí eu coloquei essa menina no estoque. E ela se deu muito bem dentro da empresa. Caramba. Ela falou, não gosto, eu prefiro ficar mais escondida. Já teve. Então, eu acho que, assim, é da pessoa. Ela conseguiu fazer, né, análise, né, autoanálise. Falar, pra Isso. mim, e aí, querendo ou não, também, você já é um expoente que vai ser difícil de achar outro igual. Então, a pessoa, mano, desse jeito... Não vai ser difícil. Mas aí tem algumas... E algumas pode ser que você se inspire. Resgata, Tem umas que inspirem. Elas falam assim, eu quero falar igual você. Eu quero... Igual você fica, eu fico olhando aqui, você falando com o cliente, como você consegue reverter a situação e fazer comprar tudo? Então, assim, tem umas que se inspiram. Agora, quem não tem essa coisa assim de aparecer, não consegue. Então, não vai. Por mais que você fale, não, mas eu vou te ajudar, você vai se desenvolvendo e tal, não consegue. Então, eu acho que a gente nasce com dom. Não que não possa desenvolver, que você não, mas eu acho que é dom. Eu acho que cada pessoa tem uma personalidade. Eu sempre fui de personalidade muito forte, eu sempre fui, assim, de querer aparecer, eu nunca gostei de passar despercebida. Tá vendo? Esse lance é meu pai, que isso aí eu tô do outro lado da mesa, literalmente. Tipo assim, pra vender, eu faço meus rolinhos aí, compro um negócio daqui, compro um carro dali, vende uma moto, mas assim, nada
Extravagante, tanto né? extravagante. Mas eu consigo, mas eu vejo a dificuldade. Tipo assim, eu evito. Acho que porque eu também sou um mau comprador. Tipo, eu só compro na certeza. Ninguém me Mau convence. comprador. Ninguém me convence pra me comprar Vai nada. lá na loja que eu te convenço. Você pode ter certeza Aí que eu você tô leva fe- pra mãe, pra avó, Mas pra é meio irmã, que pra isso. todo mundo. E aí eu também não consigo, talvez, fazer esse caminho do vendedor. Tipo, de repente, de forçar uma venda. Forçar no bom sentido ali. Né? Tipo, dar alguns caminhos, algum giro pra poder efetivar aquilo. Aí eu fico meio naquela. Sabe que quando eu olho assim, Instagram, seja loja de roupa, de carro, tudo, eu tenho vontade de ir lá na loja quando eu vejo essas coisas e fazer vídeo, tudo. Eu tava na madrugada, a gente tem banca na rua e banca dentro do shopping também. E aí, quando tem operação, que agora o Brás é o Rapa, né? Então, ruas que eles fecham, agora a GCM vive lá, é onde está assim, esse engajamento, essa muvuca no Brás, essa coisa da GCM. E aí, normalmente, como a nossa banca é de esquina, tem uma rua e outra que, quando tem rapa, é difícil da gente montar. Eles impedem da gente montar essa banca. E eu dou um jeito de montar. Eu falo, mas nós vamos montar em outro lugar. E eu falo pro segurança da rua, vamos, arruma um lugar aí que eu tenho que montar minha banca. Vamos que a gente... E eles arrumam e eu monto minha banca onde dá. E aí, eu observando, a semana passada, observando um empreendedor lá que é dono de banca, e ele tava com 3 manequins com o mesmo modelo. E ele não vendeu nada a madrugada inteira. E quando eu tava lá fazendo os stories, tudo eu vi ele assim olhando, tipo, meu, que da hora que ela fala, tal. Eu falei, meu Deus, coitado, ele não vendeu nada. E aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta? E a banca tava do lado da nossa. Eu falei, por que você tem 3 manequins e um modelo, em vez de você colocar 3 opções aí para você vender? Porque você tem 3 manequins na sua banca, então você... Aí ele, não, é que eu faço assim. Como que você trabalha o seu Instagram? Aí eu já quero fazer acontecer. Aí sabe o que eu falei para ele? Dá um macacão pra mim, Aí você já... que eu vou te mostrar como que faz A venda. consultoria acontecendo. Aí ele olhou, aí eu ensinei ele. Aí ele falou, meu, você é o máximo, você nasceu pra isso. Aí ele, pode escolher a cor, qual que você quer? Aí eu falei, olha, você tem que aparecer no Instagram, você tem que fazer isso. Eu dei uma consultoria pra ele, eu tava ensinando pra ele. Então, assim, eu acredito que quando você ama o que você faz, você tem um dom, você se incomoda quando você... A minha vontade, quando eu vejo essas coisas, eu falo, meu, olha que vontade de ir lá na loja e falar, posso fazer uma live aqui na sua loja? Mas, cara, essa é uma deficiência de muitos... Não é à toa que muitas empresas fecham antes dos 5 anos depois de aberta ali, né? Mas que muitos empresários brasileiros têm. Eu digo os pequenos empresários, né? Dá um exemplo, sei lá, salão de cabeleireiro, né? Às vezes ela sabe fazer uma escova como ninguém, sabe fazer um penteado como ninguém. Mas a parte estrutural mesmo, de divulgação, de planejamento, de estratégia, não sabe fazer. Aí é onde começa a ter problema, né? E é onde entra que eu acho que tem dom, né? Porque eu acho que... Porque eu também, esse salão que eu trabalhei, também foi essa coisa. Muitas portas se abriram para mim. Eu já trabalhei também, é até engraçado, gente. Eu trabalhei, acho que uns 2 meses em um escritório de advocacia no Tatuapé. E aí eu tava, né, antes de entrar na AJ, eu tava nessa de procurar emprego, e uma amiga minha, eu vou te ajudar, amiga, calma, eu vou procurar emprego pra você, tudo. E ela me colocou nessa vaga. E essa vaga exigia um monte de coisa, inclusive você tinha que estar cursando advocacia. E aí eu falei, meu Deus, Aline do céu, como que vai ser? Eu não sei de nada, eu nem tenho. Ela, mas vai. E aí eu fui toda elegante, blazer alfaiataria, toda arrumada. E aí cheguei lá, as meninas que eram advogadas, suada, calça jeans, sapatilha, uma mochila nas costas que eu olhei e nem eu acreditei. Resumindo, eu consegui a vaga. Não foi porque eu sabia, que eu não sabia de nada, pela minha aparência. Então, o que você quer hoje representando a sua empresa? O que você quer hoje? Quem você quer representando a sua marca? E aí eu saí porque eu acabei não me identificando. Eu falei, mas eu não entendo nada. Eles me contrataram pela minha aparência. Então, foi assim, uma mulher dessa que a gente quer representando o nosso negócio. Então, assim, hoje eu falo muito, gente, a nossa aparência, ela diz muito sobre a gente. Então, ela tanto abre portas como também fecha. Então, no universo que eu tô hoje do Brás, isso é fácil. Então, assim, é fácil, como você falou, eu não consigo atrair a pessoa a comprar, a convencer. Não é nem você forçar. Se você tá lá bem posicionado, você fala com firmeza, com propriedade, você conhece daquilo que você tá vendendo e você encanta a pessoa, porque vende é emoção. Então, se o cliente falar, depois eu volto, pode ser que ele volte, mas se eu não conseguir fazer ele comprar ali, dificilmente ele volta. Então, vender emoção. Cara, eu vou te falar que eu amo essa frase que vender emoção, assim, de verdade. Eu sou apaixonado por essa frase. Que ela é muito verdadeira e ninguém vai conseguir nunca me convencer disso, assim, sabe? Tinha um chefe meu que ele falava assim, ó, eu posso te dar uma caneta de ouro. Se você não tiver emoção para vender isso aqui, você não vai vender.
Sim. É muito verdade Sim. isso, né, Karina? Então, assim, eu já tive muitas situações, eu falo que por isso que eu me tornei a líder, e por isso que eu falo que é o jeito, assim, a personalidade da pessoa. Eu já tomei a frente de muitas coisas antes de ser líder. Então, são pequenas coisas, assim, que você vê, quem tem, assim, esse feeling, você consegue identificar. Opa, essa daqui tem potencial. Então, você consegue identificar isso. Eu já passo por algumas situações da vendedora estar lá, não conseguir convencer a pessoa e sair, eu entrar, oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Karina, sou líder. E a pessoa voltar e comprar. E ela fala assim, mas como você conseguiu fazer isso? Porque eu estava falando com o cliente. Então, assim, é dom, você tem que encantar. Venda é encantar. Você pode vender uma bala no farol. Primeiro, se você entregar nas mãos de Deus. E segundo, se você encantar e você falar ali com convicção aquilo que você está vendendo, você vai prosperar. Eu acho que é a questão do acreditar, sabe? Assim, da fé no que você realmente está fazendo, assim, sabe? Eu até falo assim, é gostoso até ser iludido. Porque você começa a acreditar em tudo e você vai pra cima de tudo. Se a cliente chega em mim, lá não pode experimentar. A gente trabalha com MG. O M veste 38,40 e o G 42. E ela fala, ai, mas você acha que veste em mim? Se eu olho pra cliente, eu falo, pode levar tal nome, tal número que te veste. Se não te vestir, você me procura. Eu sou a Karina, líder aqui da empresa. Porque Nossa, você com uma deu confiança. confiança, eu vou falar pra você, esse meu jeito eu falo muito pras vendedoras. E aí eu falo pra elas, é isso. Quanto mais a gente conhece daquilo que a gente Propriedade. a de gente fato. domina, você vende. Essa postura, comportamento, te lembra alguém, Cafures? Do meu lado ou não? Ah, Te lembra? Não, eu conversei com ela, na verdade, no paralelo. Eu falei pra ela que minha mãe foi vendedora, dona de loja também há muito tempo. E mais ou menos nessa linha de raciocínio, assim. Muito parecida. Que legal. Muito parecida nessa linha de raciocínio. Eu acho que essa parte de vendas, e aí você citou o seu pai, essa Sim. parte de vendas eu puxei também da minha mãe, né? Então a desenvoltura dela, a coragem também, né? Que nem eu penso assim, um pouquinho, vamos dizer, do desafio que eu enfrentei. Quando eu comecei a minha história a vender através do Instagram, eu estava no Bom Retiro. Eu entrei em uma loja e eu olhei lá, vendia tudo para mãe e para filha igual. Então, tudo que era para mãe era para filha, calça igual, tudo igual. E eu falei, meu Deus, que máximo, não tem loja disso. E eu comprei uma mala rosa, eu tenho essa mala até hoje, inclusive no meu Instagram, me segue lá, KLL, tal mãe, tal filha. Por isso que é tal mãe, tal filho o meu Instagram. E aí eu comprei essa mala e eu comprava atacado e eu comecei a vender. Eram peças caras para você usar mãe e filha, para você se manter, a pessoa tinha que ter um dinheiro, uma condição. E eu comecei vendendo, eu arrisquei. E aí depois chegou um momento que não era todo mundo que conseguia manter. E aí foi onde eu fui para a moda feminina. E o que eu fazia? Olha a estratégia que eu usava através do meu Instagram. Eu não tinha dinheiro para investir. Então, o que eu fazia? Eu começava a postar, ia lá no Brás 2 vezes por semana, saía postando foto das vitrines e postando nos meus status. E as meninas iam olhando, Karina, esse, tem, ai, traz esse azul para mim, quanto, tal, eu trazia. E eu trazia aquele para fulana. Era um macacão que eu trouxe para fulana, mas eu tinha que vender esse macacão. Então, o que eu fazia? Eu colocava no meu corpo, eu fazia todo o comercial e eu falava que eu trouxe 10 desse macacão. Mas, meninas, corre que tá esgotando. E só tinha um que era da fulana, não era de ninguém. sim. Então, olha, corre que tá esgotando. Gente, tá bombando. Quando eu falei que tá bombando e tá todo mundo tendo, o que eu atraí na pessoa? Eu também quero ter esse macacão. Claro. Se eu for chamar lá E aí, no- o que eu fazia? Karina, eu também quero. Nossa, acabei de vender o último. Mas amanhã eu trago para você. Eu ia lá no Brás e buscava para cliente. Então, eu sempre trabalhei sem ter estoque. Então, eu me virava com essas estratégias. E esse é um lado que a gente fala, né? Que todo mundo acha que vendas é só pegar um produto e lá vender. Não, tem uma estratégia por trás. Tem. Tem um plano, tem um pensamento. É mais embaixo o negócio, né? Você tem que encantar. Não adianta você pegar uma peça e, ó... você pode dar a mesma peça para 2 pessoas diferentes, que a apresentação, a desenvoltura, uma vai conseguir vender, a outra não. Então, eu acho que qualquer produto, seja roupa, seja qualquer coisa que você vá vender, você tem que encantar a pessoa. Você tem que encantar a pessoa, você tem que conectar, ela tem que sentir a emoção de ter aquilo que você está vendendo. E eu te digo até mais, assim, sabe, Karina? Eu acho que não é só vendas. Essa questão... aí eu já entro no papel de mercado de trabalho mesmo. Sim. Né? Qualquer empresa que você entrar, se você não sentir energia, claro, e aí um tema mais pessoal, e você puder sair dessa empresa, saia. Sim. Entrou, não sentiu energia,
Eu fiz isso, né? A gente até brincava quando era mais novo. Eu nunca vi. Cara, chegava assim, só tem tipo, duas 3 pessoas dias, não gostei, que eu tchau, tô indo conheço. embora. É ele e minha irmã. Que Não senti energia, pega minhas coisas e vou trabalhou, embora. Pode ter 2 meses, pode ter 3 dias, sempre que fui for assim. mete marcha e sai fora. Eu sempre fui assim. Mas, claro, por isso que eu falo assim, eu também tinha uma segurança por trás familiar que me permitia. E o bom é entender que consegue, que tem essa possibilidade de procurar algo melhor de fato, né? O ruim é quando às vezes você não está preparado para nada e você de repente tem que aceitar o que lhe é ofertado. E aí Acho que a você maioria. fica naquela, Acho que a maioria não aí tá você se fica tratando de naquela Brasil, como, né, como velho? se fosse uma dívida de gratidão eterna por alguém ter te dado uma possibilidade de você É. trabalhar. Agora, quando também você consegue ter um estudo, já sabe para onde você vai, para onde você quer ir, acho que fica um pouco mais fácil de você não aceitar algumas coisas em alguns sim. lugares, né? Sim, sim. E aí, se você se identificou com alguma coisa, É. é isso também, né? Porque, ideologicamente também, se a gente for olhar mais o lado que a gente gosta de olhar também, Daniel, vai ter pouca coisa que a gente vai se identificar olhando o mercado de trabalho, certo? Aí a gente foi aprendendo, eu acho que eu tive essa passagem também, Karina. Eu falei, putz, eu não gostava do jogo, né? Eu sempre trabalhei em multinacional, eu não gostava do jogo, certo? Até hoje tem um jogo que eu não participo e não gosto. Mas eu falei, putz, se eu não me adaptar com esse jogo, eu também eu vou fazer o que da vida? Sabe? Aí entra isso que você tá falando. Então eu tive que aprender a jogar o jogo. Aí depois que eu aprendi a jogar o jogo, por alguns você vira filha da puta. Tem esse Não é verdade? Não verdade. tem isso? Verdade, Você mesmo sim. citou isso, né? Falar, Sim. tem gente que me chama de mentira. Eu falo, eu tô jogando meu jogo, cara. Ó. Se você não tem coragem de jogar o jogo, Não. senta aí e fica quieto, E espera, assim, né? quando eu cheguei lá no Brás, eu incomodei muitas pessoas, não só dentro da empresa, mas os lojistas no geral. Porque assim, agora ela tá chamando toda a atenção, então a banca lotava. Imagina. Então, enquanto eles estavam lá vazios, eles ficavam só lá de plateia olhando a banca lotada. E quanto mais eu gritava, mais atraía as pessoas. Então, assim, eu tive um momento que a dona da empresa, ela me perguntou assim, eu preciso te fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que não é só aqui que você passa por isso. Você já passou por essa situação? Porque, assim, você tem um brilho diferente, você incomoda as pessoas. Ela falou. Eu falei assim, não é a primeira vez. Tranquilo pra mim, porque todo lugar... Então, assim, eu percebo que quando você chega no lugar pra fazer a diferença, você incomoda quem não faz. Real. Vira um desconforto pra quem não tá fazendo, ou até pra quem poderia ter feito o que você tá fazendo. Que é até pior ainda, E que não né? tem coragem. Que não tem coragem, Então, pensa as exatamente. vendedoras. E eu entrei como vendedora. Então, pensa as outras vendedoras que ficam lá só assim, ó. Lá, ou mexendo no celular, e de repente chega eu lá, fazendo acontecer tudo, e tipo assim, quem é essa que tá aqui? Quem é essa querendo aparecer e fazer tudo? Então, assim, você incomoda quem não tá fazendo. Você usou a internet junto, né? Com Sim. Isso, né? Foi essa O junção. Instagram. Você consegue perceber as pessoas que não utilizam, talvez tenha esse lance da idade, de repente tem algum lojista um pouco mais velho que não conseguiu acompanhar essa evolução dessa ferramenta, Olha, que é uma ferramenta muito forte, é difícil de entender, até como é difícil de entender para quem é mais velho, tipo um trabalho de home office, parece que não existe trabalhar de casa. Não. Tipo, E- aí te ajudou, obviamente, se você disse. Esse pessoal que não tá nessa rede, quem tá fora da internet, perde uma fatia grande de mercado, né? muito, muito. E eu vou falar pra você. Gente, eu participei de uma imersão, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Protagon. Então, foram 3 dias intensos, realmente de treinamento. Era chegando, tipo, 8 da manhã e saindo 2, 3 da manhã. Então, assim, a empresa me presenteou para eu me preparar. Então, com essa imersão, eu percebi essa necessidade. Então, quem não se atualizar vai ficar para trás. E isso independe de idade, porque como esse rapaz lá, ele era novo, esse que eu me intrometi lá na banca dele, já ensinando ele a vender. Acho que ele tem, se eu não me engano, menos de 30 anos. Então, assim, tem que se atualizar. Então, independente da idade. Lá no Brás, eles têm uma crença de que é a modelo. Então, você vai lá nas bancas, as modelos estão lá bonitas, lindas, com a roupa, só que parada. Então, assim, hoje em dia até isso está se perdendo. As pessoas querem quem mete as caras, quem aparece nas redes sociais, quem faz toda essa propaganda. Então, assim, quem não estiver se atualizando vai ficar para trás. Porque eu vou falar para você, não tem ferramenta melhor do que a internet. Cara, e isso tudo na madrugada, mano. Então. Esse alvoroço. Olha, eu vou falar pra vocês, gente. Quando a pessoa pergunta assim, o que você faz? O que você trabalha na madrugada? A pessoa já pensa outra coisa. Não. E o pior é quando eu paro num posto de gasolina toda arrumada, tipo, onde ela vai?
é do job, alguma coisa assim, tipo 3 horas. É verdade! Gente, quando a pessoa me conhece, é assim, ó. O que você faz na madrugada? Aí eu já ouvi assim, mas tem alguma coisa no Brás de madrugada? Aí eu falo, vai lá que enquanto vocês estão dormindo, tá todo mundo acordado lá no Brás. Gente, é lotado. Não, São Paulo é o... É lotado. E tem gente que não conhece a realidade do Brás. Não, eu morei uns anos no Sul, né? E lá em Santa Catarina. E tinha amigos meus que falavam assim, Thiago, eu não vou para São Paulo, que eu tenho medo daquela cidade. Só do que eu escuto falar na televisão. Tenho medo de me perder lá, porque parece que tudo lá é... Eu falei, pior que assim, eu não queria assustar, mas se você realmente não souber andar aqui... É uma loucura. É uma loucura. Então, assim, o Brás, vai lá de segunda e terça. Segunda e terça é o dia que você vai encontrar as blogueiras, é o dia que você vai encontrar essas pessoas empresárias famosas. Quais as ruas lá mais que pega mais? Puta, boa pergunta. Olha, Cheers, que nós estamos ali no coração do Brás. Então, nós estamos ali onde tem o Voucher Popular, em frente o Voucher Prêmio, o Nil Bancas, o VHT. Então, eu estou ali ó, no coração do Brás, que é onde tudo acontece. Como que é o nome das ruas, Karina? Light Cheers. Light Cheers? Rua Cheers e Alexandrino Pedroso. É a principal rua onde fica o coração do Brás, onde tem todos esses shoppings aí que eu tô falando. Da madrugada, não é Maria Marculina de dia, Não, que é não, outra, não, não. É lá. outra fita, porque às vezes a gente tem muita gente que é diurna, o pessoal que é da galera do dia. Então a galera que é de dia vai descer na estação do Brás ali no lado da Concórdia. Isso, e acha que vai só tem ficar aquilo. por ali. Parece que é ali, é verdade. E vai ficar por ali. Só que esse outro Brás aí, sinceramente, eu não vou falar que eu já fui lá, parceiro. Eu também não. Nunca não, fui, e a né? minha mãe ia. A minha mãe ia. Ia pra mais da no loja, mas máximo eu não, no mercado municipal ali, pegar fruta na parte da noite, ou alguma coisa, ouvindo de algum rolê, passava por ali. Mas esse Brás que ela tá descrevendo aqui, eu ainda não vivi isso. É outro mundo. Gente, é Realmente. outra realidade. Você chega lá, principalmente agora que tá chegando o final de ano, eu tenho que sair da minha casa muito antes para não me atrasar. Porque você pega um trânsito, é ônibus chegando de viagem, é pessoas que vêm da Bahia, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de Não, Minas. é Brasil inteiro, é Brasil inteiro. Brasil né? inteiro, a gente tem cliente dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar. Então, assim, tem muitas, foi o que você falou, tem muitas pessoas que acham que o Brás é só perto da estação ali. Você desce, é só ali aquele... É porque acho que o negócio fica tão denso de andar que a pessoa fala, mano, já cansei, eu tenho que resolver aqui e já ir embora também. Também tem isso, né? É verdade. Isso aqui já tá eu já Até fui pra falar de tranquilizar, centro, já fui mas falar de trem, isso não é dá verdade, pra né? vontade de voltar. Eu falo, não, Não, é tanto que terrível. quando eu entrava em alguma loja, eu tenho que comprar alguma coisa aqui que eu precise. Porque se eu vim aqui entrar, passar esse veneno aqui e voltar sem comprar nada, tipo, vai parecer que eu vim aqui passar raiva à toa. Então, se eu como alguma coisa, eu tenho que comprar. Mas o que eu uso, de fato, Fora né? que assim... Mas bater perna, você fala, não dá. E fora que assim... Mas a mulher gosta mais desse rolê, eu acho, né? Ai, nem todas. Nem todas. Sabe por quê? Porque lá é os carrinhos passando toda hora, olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado. Aí você disputa na rua com o pessoal que tá comprando, com os puxador lá do Brás, que é os carrinhos. É uma loucura. Gente, o Brás é uma loucura. Cara, até pra tranquilizar as pessoas que estão escutando, que eu tenho certeza que a mulherada vai pirar nesse seu vídeo. Tem lugar pra parar pra quem vai de carro? Tem estacionamento? Gente, tem tranquilo? estacionamento do shopping. Quem vai de ônibus, de van, essas coisas também. O que mais tem lá, o investimento do pessoal é estacionamento. Isso, né? Então, assim, é super seguro. Tanto que, assim, essa questão, eu que tô lá na madrugada, todos os dias, acostumada com essa realidade. Quem chega lá tem medo até, às vezes, de pegar um celular. Uhum. Todas as ruas ficam seguranças na rua. Eles não ficam identificados. Você acha que eles são pessoas normais. Mas as ruas são tudo com segurança. Eles estão o tempo todo ali auxiliando. Basta um grito. Nesse horário tem policiamento? Então, agora começa a GCM, eles estão aí na madrugada, né? Tá. Mas esses seguranças, eles são tudo policiais. Ah, então... Então, assim, eles não ficam identificados, mas a gente sabe porque a gente tá ali todo dia. Então, todas as ruas têm uma equipe. Porque é uma máfia, né, gente, ali no Brás. Então, assim, todas as ruas têm essa equipe aí de segurança. Então, eles são policiais, que eles ficam ali, então você acha... Então, muita gente que tá lá acha que é tudo perdido, que vai ser roubado e que não sei o que não aconteça. Mas tem alguém ali, de repente, pronto para poder dar um suporte, fazer a intervenção. Não, sim. eu vou falar para você, na intervenção não é dar um cacete mesmo, viu? Gente. A realidade, porque se eles pegam alguém lá roubando alguma coisa, eles metem o Já cacete é pra- mesmo. é. Já era, nunca mais volta para roubar no Brás. Por quê? Porque se eles permitem isso, queima o vira Brás. bagunça, Queima Aí o Brás vai virar uma bagunça. Aí o brasileiro Isso, já é agitado. já é agitado. Já é agitado.
lotado, aí vira uma bagunça. Então, sim, tem estacionamento, de certa forma é um lugar seguro, desafiador para quem não é acostumado, porque é a madrugada. Então, muita gente nem sabe, nunca nem esteve no Brás. Tem gente que chega lá, por exemplo, essa madrugada eu vou entrar às 3. Então, tem dia que eu entro 1, tem dia que eu entro 4 e tem dias que eu entro 3. Então, assim, a pessoa chega lá 3 horas da manhã. Quando é 10h30, 11, a gente está fechando. E tem gente chegando. Ué, mas vocês já fecharam? A gente fala, amiga, a gente está aqui desde a 1 da manhã. Então, nem todo mundo conhece essa realidade do Brás. Qual que é o horário que mais bomba no Brás ali? Eu digo na madrugada, tá? Nessa região que você tá. Então, na verdade, assim, tem os dias que mais bombam, né? É um pouquinho relativo a partir de quarta, quinta, sexta. Sexta é um dia mais tranquilo, sábado é mais de varejo, mas aquele dia, para você falar, você quer pegar o Brás lotado, fazer vídeo, essas coisas, viralizar, segunda e terça-feira. Segunda e terça, caramba. Segunda e terça-feira é o dia que é ônibus, são o dia dos empresários, né? Das empreendedoras. Verdade. Então, é o dia que vem gente de tudo quanto é lugar. Eu vi um vídeo hoje de um cara que ele é de João Pessoa. E acho que, se não me engano, ele tem 20 anos de experiência no ramo, né? Então acho que ele tem 3 ou 4 lojas lá e tal. E ele falou que ele começou pegando um cheque de uma cunhada dele de 16 mil reais, veio pro Brás, comprou, até te mandei esse vídeo dele. Que legal. Aí o que ele fez? Ele comprou a mercadoria, levou lá pra João Pessoa. E hoje ele fatura acho que 300 mil por mês, um negócio assim, cara. Gente, eu vou falar para quem quer uma renda extra, para quem quer empreender e ganhar dinheiro, eu não tenho outra coisa melhor do que investir em roupas. Roupas é uma coisa assim, que sempre está se renovando, modelos novos, mulher gasta. E aí você que trabalha no atacado, tem aí os lojistas que você fabrica. Mas o homem também gasta hoje em dia, hein? Sim. Mas se tiver dinheiro na conta para comprar roupa, é uma coisa que eu ia ainda. perguntar também, porque... Mas eu acho que a princípio, nesse caso, a mulher, acho que ainda é uma fatia assim, bem é maior. maior, é. Até Não, pela eu não sei se cobrança- bem maior. Eu não sei se bem maior. Porque você pega hoje a galera do funk, por exemplo, o que eles gastam, eu acho que numa peça, acaba sendo mais do que a mulher. Mas aí vai ser uma conta meio que individualizada, né? Porque quantos Assim, no tem total, ok. esse pacote pra gastar? Eu tô dizendo assim, uma coisa mais no geral. Tipo, Eu mulher- acho que é mais o público feminino. É. E outra, se você chegar lá no Brás, é um desafio na madrugada pra você arrumar a loja masculina. Não, tá Então o muito- pessoal fica assim, ô moça, você sabe onde tem loja masculina? Tem uma procura grande? Você acha? Tem. Sério? Elas perguntam porque não acha. Agora, moda feminina, você acha em qualquer lugar. Olha a oportunidade aí, ó, pra quem quer empreender. Né? Então, gente, quem quer empreender, eu vou falar pra você. Eu acho que quer ganhar dinheiro é trabalhar com roupa, é vender, é abrir loja, porque isso dá dinheiro. É uma coisa assim que margem alta, vende muito. Margem alta. Primeiro que assim, o tempo todo as pessoas querem se vestir, às vezes não quer ficar repetindo roupa. Então, assim, é um bom negócio. Fato, a mulher não, Não, quer... agora ferrou. Porque agora ferrou. tá de graça, assim. E agora eu falo assim, porque esse lance da internet também tem isso. Tipo, você fotografou. Pá. Fala, ó. Vai sair, mano, essa roupa aí, você já apareceu já 3 vezes já, mano. Vixe. Já procura outra coisa, mano. Procura outra coisa. A não ser que você quer andar. Gente, eu vou falar uma coisa mas pra... quem tá online tá... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho tão essa coisa assim comigo desde criança de Uma patrocínio moda. de roupa. De moda, que sabe o que eu gostaria? De usar uma roupa 2 vezes só e descartar ela. Eu não gosto de repetir roupa. Não, mas a mulher tem isso. Isso sempre teve, eu acho. Sempre teve. E eu ia fazer que nem o Steve Jobs, né? Que ele só usava camiseta preta. Acho que o Mark Zuckerberg também. Eu vou ter que cair pra isso aí também. Da Facebook. Tem que sair, tem que procurar isso aí, porque... Eu já sou a colorida. Não, Dificilmente eu tenho uma roupa preta, gente. Eu já sou colorida. Eu acho que essa coisa, eu tô falando que é de personalidade, você querer ser vista. Eu não gosto de nada básico. Tudo tem que mostrar alguma coisa. tem que florescer, tem que brilhar de uma forma diferente. Eu acho que o mercado de trabalho, ele sempre foi por essa linha da imagem do colaborador, né? Porque, querendo ou não, o colaborador representa a imagem da empresa, né? Então, agora é curioso no nosso país isso, assim, né? Porque eu penso assim, Karina, se eu tivesse hoje, tá? Hoje eu tô com 38 anos. Se Deus me dissesse assim, ó, você precisa escolher uma vertente que você vai pra terra com essa vertente. Eu escolheria de verdade essa autoestima. Porque eu sei o avanço que ela torna as pessoas, assim, sabe? E também eu vejo como muitas pessoas também param na vida
na carreira por falta de autoestima. A Sim. importância que é. Só que a autoestima também é complicada, ela tá ligada a vários fatores. Sim, Né? E principalmente, ao meu ver, a segurança familiar. sim. Sabe? Assim, aquela segurança dentro de casa, os jeitos dos pais, né? Então a autoestima é de extrema importância para o ser humano. Eu acho que assim, em alguns momentos você tem que ter esse equilíbrio. Eu tenho umas amigas que ela fala assim, ai, queria ter um pouquinho da sua autoestima, Karina. Eu já escutei isso também. Queria ter um já pouquinho escutei. da autoestima. Às vezes eu falo assim, eu brinco, nossa, gente, elas falando lá, eu trabalho com muitas mulheres, né? Aí a gente vê alguém, uma menina mais ou menos, eu falo, nossa, ela feinha desse jeito, arrumou um namorado, eu linda desse jeito, tô solteira, eu brinco com elas. Aí elas ficam assim, nossa, eu queria um pouquinho da sua autoestima. Então, assim, eu sempre fui assim. Então, assim, eu acho isso que... é muito doido. Não, é verdade. A autoestima, gente, ela leva a gente para muitos lugares. Cara, você sabe que eu fui responder uma vez um questionário numa empresa que ele era como se fosse um feedback anual. Só que esse feedback, não era só você falando o que você achava, se você estava gostando da empresa, se não estava. Ele tinha tipo como se fosse um questionário, assim. Então, e era um questionário meio que sobre você durante o ano. Então, ele perguntava assim, ó, de 0 a 10, o seu comportamento nesse quesito, o que você daria? Eu falei, dá o 10. Só que, tipo assim, no final, quando ele foi somar, o meu gestor ele foi somar, ele deu risada porque, tipo assim, deu 10 em tudo. Sim, Aí nossa, ele falou, ele é top, ele é top, ele é top. e ele falou, e eu vou até falar o nome dele, aqui é o Lúcio Torres, presidente da Norak Foods, um cara que eu admiro muito. E isso é engraçado, Aí ele assim, falou, essa porque... ideia é top. Não, mas ele sabe, assim, ele já me conhecia, eu acho que ele até sabia. O gestor, ele conhece a pessoa, né? Sim. Você sabe o perfil dela. Depois que eu me toquei, eu falei, nossa, mas não existe 10 em tudo. É. Né? Isso não existe. Mas eu acho que assim, quando você tem uma segurança, né, que faz parte também dessa coisa da autoestima, você mesmo se cobra muito. Verdade. E você acaba se destacando por se cobrar. Porque eu me vejo muito assim no serviço. Eu não gosto de ser chamada atenção pelos meus superiores. Também. Eu gosto de ser ali. Eu não entro em um lugar se não for para eu fazer a diferença. Se não for para eu ser destaque, eu não entro no lugar. Então, eu acho que tudo que uma pessoa, assim, quando você tem uma segurança, você se propõe a fazer, você não quer passar por cima de ninguém, mas você quer se destacar naquilo que você faz. Isso que a gente está falando aqui, porque isso não quer dizer que uma pessoa tímida ou que tenha outra estratégia não vai dar certo. Não é Sim. isso. Até porque eu vou te falar que o melhor vendedor que eu vi em toda a minha vida foi numa empresa também que eu trabalhei e o cara era tímido. Foi o melhor vendedor que eu vi. Porque, tipo assim, que nem eu chego todo acelerado, tudo pra ontem, tudo rápido, às vezes assusta um pouco o comprador, o cara que tá do outro lado, né? E ele não, ele tinha uma pausa perfeita. Cara, as vendas dele eram sempre as melhores, assim. Foi o melhor vendedor que eu vi. Porque eu acho que... Um cara retraído e tímido. Mas foi o melhor que eu vi até hoje. Não, mas isso é verdade mesmo. Essa coisa que você vai muito assim, tipo... Afoito, assim, muito, né? Você não consegue. Porque assim, você tem que ter segurança, tem que ter domínio, mas você tem que saber conduzir ali para poder ter um sucesso no final da venda. Então, você tem que manter também essa tranquilidade para você conseguir o sucesso no final da venda. Cara, uma pergunta. Você tem uma coisa assim, pela essa coisa da autoestima, tá? Você tem uma coisa dentro de si que qualquer coisa que te vendem, você acha que pode dar certo? Você tem isso? Tipo assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não consigo ver nenhuma ideia que não possa dar certa. Claro, ela pode vir, naquele primeiro momento, ela pode não parecer tão boa, mas com alguns ajustes eu acredito que pode dar certo, assim, sabe? Você tem um pouco disso ou não? Eu acho que... Me conforta. Eu acho que mais ou menos. Pra ver se eu não tô ficando louco. Mais ou menos, porque eu vou falar pra você que eu sou tão empoderada, eu sou toda assim, essa coisa toda, sempre fui pra frente, assim, de me destacar, mas me faltou sempre um pouquinho de ousadia pra algumas coisas. Então, acho que talvez não. Porque eu acho que algumas coisas... Não, mas eu não tô falando nem de eu fazer essa ideia. Se alguma pessoa chegar em mim e falar da ideia, sabe? E você ser positivo. Ser positivo, tipo, isso. Sim, porque eu gosto de me intrometer onde que eu vejo que não tá dando. Então, assim, eu vou lá, não, vai, ó, faz assim, ó, vira pra direita, vira pra esquerda, faz assim. Então, assim, vai dar certo. Essa situação que eu passei. Falei, faz isso que vai dar certo. Começa a ter resiliência, aparece nas redes sociais, começa a trabalhar isso, põe uma pessoa, tal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, você sabe que você conhece as estratégias, então você sabe que modelando ali é sucesso.
E aí, depois, ele passou lá na banca e ele falou, agora eu vou contratar uma modelo, você me deu uma aula, tal. Eu falei, que bom, é isso aí. Falei, o que precisar, eu tô aqui à disposição. Então, quando você tem isso, você quer ajudar as pessoas. Então, quando você vê uma coisa ali que não está acontecendo, você quer ir fazer acontecer. Eu marquei com uma menina no Shopping New Mall, uma dona de loja, que ela tá meio que, não digo falida, mas ela tá caindo porque não tá acompanhando. E aí, de uma loja maior, ela dividiu no meio. E aí ela tá só com a metade dessa loja para não entregar o ponto. Então, a vendedora que ela tem não é tão preparada assim. E aí ela segue o Instagram da loja, né? Da AJ, e vê lá, e ela falou assim, você conseguiria... E eu tenho prazer de mostrar para a pessoa como que faz. É muito gratificante, né? Isso. Eu falei para ela, olha, eu vou me arrumar semana que vem. Quando eu terminar a minha jornada, o meu horário na AJ, eu vou vir aqui. A gente vai fazer uma live. Ela, você põe a calça? Tem uma calça aqui que eu falei, eu vou colocar essa calça, vou colocar os body, tudo que você tem aí, e eu vou te mostrar que isso dá certo. Só que não é todo mundo que está disposto a isso. Que nem as meninas, eu tenho uma vendedora que ela fica assim, Karina, faz cartão, vamos começar a entregar no Brás, de você fazer live e vídeo para as pessoas, para os lojistas. Você vai ser um arraso aqui no Brás em relação a isso. Porque, realmente, se você tem esse diferencial de meter as caras, de saber as estratégias, você se destaca. E aí você vai conseguir colaborar com mais lojistas. Muito! E na empresa que você trabalha de fato, tem essa liberdade para esse trabalho também? Então, eu tenho... Porque sim. você é praticamente nessa lance meio que tipo é uma coisa sua, né? Tipo, então tá contigo sim, isso. Tá comigo, né? Tá isso. Contigo, isso Eu carrego aonde eu estiver. Isso mesmo. E aí você conseguir... Isso, contando que seja fora do meu serviço, do meu horário, eu consigo sim. Porque é algo assim que eu vou deixar ali a minha jornada, tudo ok. Eu sou muito responsável, né? Eu acho que até isso também me ajudou a chegar onde eu estou chegando e a confiança que eu tenho, né, aos meus superiores, aos donos da empresa. Então, eles têm uma confiança hoje muito grande em mim, assim, extraordinária. Então, isso eu conquistei com essa responsabilidade. Então, desde que eu não deixe de cumprir ali o meu papel que eu tenho dentro da empresa, não tem problema nenhum. Porque, assim, eu estou fora do meu horário, né? E é um serviço que eu posso fazer. Você pode falar, Karina, eu tenho uma loja ali de tal coisa, vamos lá fazer um vídeo para mim? Eu vou e faço. Aí, ó. Então, fica a dica para quem estiver assistindo, pode me contratar. O trabalho de consultoria é essencial hoje em dia. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Não tenho dúvida. Eu acho que tudo que você faz, gente, se você coloca toda essa energia positiva, se você ama o que você faz, não tem como dar errado, dá certo. Mas e esse lance da internet realmente, você filmar, divulgar, falar, vestir a coisa... Gente, hoje eu vou falar para vocês. Valida demais, né? Valida. Internet hoje é tudo. E depois que eu passei por essa imersão, quem não tiver se atualizando, metendo as caras na internet, aparecendo, fazendo acontecer, reels, essas coisas, música que está viralizando, tal, vai ficar para trás. Então, se você quiser realmente se destacar, seja o ramo que for, a área que for, é a internet. Porque o tempo todo as pessoas estão conectadas com o celular na mão. O tempo todo. Que nem live. Tem estratégia. A gente faz durante o dia. Ainda não estamos praticando a live à noite, mas eu pretendo me organizar para a gente fazer. Mas o melhor horário de live é à noite. Eu já cheguei fazer a live para minhas vendas à noite e eu vendi tudo que eu tinha lá. Tudo que eu tinha lá eu vendi, porque ela está lá no sofá. E aí você começa a atrair esse desejo, começa a mostrar a pessoa se imaginar com aquela peça lá naquela festa, naquele batizado, naquele casamento. E aí ela é emoção. Então, venda é emoção. Então, quem hoje não está, seja o ramo que for na internet, metendo as caras, tendo resiliência, fazendo acontecer, vai ficar para trás. É isso. É unir, né? É unir a internet com o físico. Sim. A gente ainda tem muita dúvida, né? Se a internet, se as vendas pela internet, o e-commerce, vai ser mais específico, se ele vai realmente roubar 100% as vendas do físico. Eu acho que não. Eu acho que o mercado, ele, pelo menos não no Brasil, eu acho. Né? Ninguém acha que tenha talvez essa resposta ainda. Mas o brasileiro ainda... Eu vou dar um exemplo. Eu compro pela internet, compro. Mas eu ainda tenho aquela coisa de sair com a sacola, eu ainda tenho. Ou não sei se é de geração também ter isso, né? Eu acho que isso é um pouco duvidoso, mas que o mercado, o e-commerce está crescendo bastante, tá? Eu conheci lojistas lá que fecharam a banca para poder ficar só no e-commerce. Caramba. Assim como eu conheço pessoas, assim como eu, gente.
quando eu fiquei esses 6 anos nas minhas vendas, eu nunca tive loja física. E se hoje eu tivesse um cenário, como eu montei um estúdio assim dentro da minha casa. Então, com a minha separação, eu perdi tudo isso e deixei minhas vendas um pouquinho ali. E aí fui me dedicar a essa empresa. Mas hoje, se eu tenho um estúdio ali, um cenário todo, vamos se dizer um palco para eu dar o show, eu não preciso de uma loja física. Eu posso ter uma loja física para poder fazer acontecer mais ainda e ganhar mais dinheiro. Mas se hoje eu falar assim, eu vou começar para não ter gasto de aluguel tudo e eu montar um estúdio assim, eu faço um show. E aí depois, quando eu estiver aí bombando novamente, eu vou e monto uma loja. Então, eu acho sim que futuramente essa coisa assim do e-commerce vai crescer, já está crescendo. Eu acho que hoje não precisa você ter uma loja física. Se você tem condições para ganhar mais dinheiro, é ótimo. Mas se você pode também ter um estúdio, por exemplo, eu quero vender e ter um cenário, um estúdio, um ambiente, eu comprei arara, eu fiz como se fosse uma loja. Então, as pessoas que entravam em contato no meu Instagram falavam assim, onde é a sua loja para eu conhecer? Porque outra coisa também, uma dica que eu dou para quem está assistindo, quem está começando, quem está empreendendo, é que assim, a gente tem que se preocupar muito com a imagem. Por que eu nunca quis montar uma loja? Porque eu nunca quis uma lojinha na garagem, uma lojinha de qualquer jeito, porque isso não ia me dar credibilidade. Então, assim, eu nunca montei loja, porque eu já queria começar com uma loja bonita. Então, se eu não podia, não tinha condições, eu falei, eu espero até Deus preparar. Porque se eu começasse com uma lojinha na garagem, uma lojinha de qualquer jeito, uma lojinha sem um lustre lindo, uma coisa assim, você perde o valor. Então, assim, é legal, você começa por baixo, mas eu tenho a visão que é a mesma coisa que a aparência. Se você chega num lugar todo arrumado, empoderado, as pessoas te tratam de forma diferente. A sua credibilidade é outra. Eu até tenho um vídeo, um Reels no meu Instagram, que eu falo, eu vou mostrando, eu estou de camiseta, com o cabelo amarrado, e eu vou mostrando o quanto, aí vou me transformando até ficar assim, toda bonita, montada, acessórios, tudo, para mostrar que a aparência diz muito sobre a gente. Então, assim, eu nunca tive essa ousadia de montar uma loja, porque eu pensei, não, porque se eu for montar agora, vai ser de qualquer jeito. Eu não quero de qualquer jeito, eu quero uma loja chique, eu quero uma loja bonita. E mais uma vez aí, a gente falando de vendas, mas por trás a estratégia, né? Estratégia. Então, não adianta. Você pode colocar lá, você pega essa garrafa aqui, você coloca aqui de qualquer jeito, faz a foto, você vai vender ela. Põe ela num cenário bonito. Põe alguém tomando ela para causar aquela sensação. Você vende com certeza, é diferente. Claro, eu vi também diferente. Um lance desse aí de água. Não lembro onde, mas o cara também pegou água da torneira, fez um salseiro lá. Falou que era água que passou nascente, não sei das pedras. Eu acho que eu vi isso aí. Vixe, o pessoal tava pagando $200 na garrafa da água e a água era a mesma batida. Aí bebia, que sensação que você tô sentindo, não sei o quê. Aí tá vendo? Você já colocou essa ideia na cabeça da pessoa. Então, às vezes, não é o que você vende, é como você vende. Eu tive momentos das minhas vendas, gente, que eu tava prosperando de uma maneira que tinha lojas lá no bairro que não estava vendendo o que eu tava vendendo. E eu estava até pegando as clientes dessa loja. Eu não vou falar o nome da loja, mas eu estava pegando cliente e essa loja não estava vendendo. E eu sem mercadoria. Então, não é o que você vende, é como você vende. Perfeito, perfeito. Na verdade, essa dica vale até para muitas empresas gigantes, cara, que vêm cometendo erro e tudo mais. Isso vale, não é só para o pequeno, tem grande também cometendo erro. E eu acho que a grande, se duvidar, é até mais fácil, que é muita gente opinando, muita gente... Né? Sabe, aí vai começando a entrar aquela vaidade do cara que não estudou não sei aonde, e aí vira aquele negócio. E uma das diferenças quando entra na questão do financeiro é que a grande, se errar, ainda deve ter muito para segurar, né? Quem é pequeno, é que nem você falou, tipo, eu não posso começar de uma maneira que não seja minimamente tão impactante quanto é virtualmente. Talvez assim, é o meu jeito. Tem gente que não tem problema nenhum em começar numa garagem depois, mas eu não. Eu já queria começar com uma loja. Não precisava ser aquela coisa extraordinária, mas algo bonito, que eu me sentisse confortável para mostrar, para fazer vídeo. Eu montei um cenário muito bacana dentro da minha casa. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que é a imagem de tudo e a forma como você vai apresentar aquilo que você está vendendo, né? Mas essa loja física ainda é um objetivo seu. É um sonho, é uma promessa que Deus me fez. Então, eu creio que quando eu me vejo lá no Brás, é algo assim, até que me emociona, porque é uma promessa que Deus me fez e eu penso que no momento certo Ele vai cumprir. Então, é um sonho. Uma loja física, para mim, é um sonho. E aí, quando foi
inaugurar e vai ser a madrugada mais brava. Então. Vamos ver se vai vir o convite, né, Daniel? Com certeza, com certeza. Você acha que vem, bro, o convite? Olha. Com certeza. Estaremos lá. Sabe A Júlia tá registrando ali. Coloca registra, observação no Júlia, vídeo aí, registra. Sabe que tem empresárias, empresários que eu ouço muito assim na madrugada. Moça, você é dona da loja? Aí eu falo, não, eu sou líder de vendas. Então, investe essa energia no seu negócio. Porque você tem voz de dona, você tem postura de dona e você tem aparência de dona. E é o que eu mais ouço na madrugada. Então, eu penso assim, isso tudo que Deus está me preparando, essa coisa assim... hoje, se eu for abrir uma loja, eu sei conduzir. Antes de entrar nessa empresa, talvez eu não soubesse nem por onde começar. Então, é onde eu falo que Deus, ele antes de entregar algo nas nossas mãos, ele primeiro prepara a gente para aquilo. Então, seja o que for, é um relacionamento, é uma loja, é um emprego, tudo, primeiro Deus, ele te prepara. Então, assim, é uma promessa que Deus me fez. Toda igreja que eu piso, a promessa é, você vai ser uma empresária de sucesso, você vai ter para dar para as pessoas. Então, assim, Deus, ele não volta atrás com a palavra, só que não é no meu tempo, é no tempo dele. Então, eu penso que ele está me preparando, mas que eu creio que eu vou ter uma loja física e vocês vão ser convidados. Olha só, quero ver. Sabe quem que lembra um pouco esse conceito que você está usando? Você lembra um pouco da Silva Design. Caramba, malandro. Né? Já me falaram, você é a Silvia Designer do Brás. Do Brás. A gente vai ter que escolher o apelido dela agora. Então. A top do Brás ou a Silvia Design do Brás. Já me falaram isso. Que é uma pessoa que a gente quer aqui também. Já fizemos legal. o convite, não chegou nela ainda. Ai, quando ela vier, me convida também. Claro, ficar aqui não, ela é um astro, né? A energia dela é diferente. Tem essa coisa, né? Tem pessoa que entra assim, parece uma entidade, né? Você olha assim, a pessoa é totalmente diferente, né, Daniel? A gente teve essa sensação, é um caminho diferente, mas sempre vale a pena citar. Da vez que eu vi o Mano Brown, você viu também, e a gente comentou isso, né? A gente viu ele em dias diferentes. Eu vi ele uma vez e o Daniel viu outras várias, né? Que já tá trabalhando no ramo. Cara, você olha assim, não parece um ser humano chegando, né? Não, a energia da pessoa é muito também, forte. assim, não é tão legal, eu acho o máximo você ver essas histórias. Eu me imagino contando a minha história. Eu tive momentos de ter encomenda e não ter dinheiro para ir buscar. Eu tive momentos assim que eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? E Deus preparar uma pessoa. Eu tive pessoas dentro da escola que quiseram passar por cima de mim, fazer uma sacola mais bonita, uma coisa mais bonita para pegar minhas clientes. Então, eu creio que um dia eu ainda vou chegar onde Deus me prometeu e eu vou contar todo esse testemunho. Porque eu tive vezes que eu tinha encomenda e eu falava, e agora? Eu não tenho dinheiro para ir buscar encomenda. E isso até me emociona, é uma coisa assim. E eu falo assim, que então Deus, ele prepara tudo. E eu lembro que nesse dia eu tinha anunciado... Eram os conjuntos de academia, desculpa vocês, que isso é algo que me emociona muito. Eu já estou aqui também. E eram os conjuntos de academia. E aí eu tive encomenda e a pessoa chegou em mim e eu falei, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para ir buscar. E a pessoa chegou em mim e falou assim, Karina, eu já preciso te dar o dinheiro antes, você traz para mim? E ela me deu todo o dinheiro que eu precisava para buscar a encomenda. Então, assim, eu já tive muitos momentos nesse meu início desafiador. Eu não fiz por isso que eu falo que Deus, ele tem um propósito para cada um da gente. Porque eu não fiz porque, assim, às vezes alguém abre uma loja, seja de roupa, qualquer ramo, porque você viu a pessoa fazendo e está prosperando, eu quero fazer também. Eu não. Foi do nada que Deus me levou e aí fui tendo isso. Então, eu não tenho ninguém da minha família que faça isso. Já passei por situações na mesa, assim, da família... que, tipo assim, quando eu de estar no assunto e eu sentar na mesa, começar a falar da loja da fulana, tudo para me deixar mal. E eu chegar na minha casa e chorar muito. E na época eu era casada. Isso na própria família? Na própria família. Então, assim, quando você tem um brilho diferente, você incomoda até os familiares, né? Verdade. Então, assim, às vezes você pode contar até mais com os de fora do que os de dentro. Então, já tive muitas situações que eu cheguei na minha casa chorando e que, assim, quando eu sentava... na mesa, que a fulana, a loja dela, que você foi lá, e não sei o que, para falar assim, você é uma sacoleira. A fulana, ela tem uma loja, e eu sou cliente da loja. E eu veio, eu ficar muito desconfortável, e muitas das vezes chegar na minha casa chorando. E aí eu falar, meu Deus do céu. Então, assim, eu penso que tudo isso é me fortalecendo, tudo isso é para ver onde eu vou chegar e onde eu estou chegando. Então, assim, é muito forte. Então, eu penso que quando eu chegar onde Deus me prometeu, eu tenho muita coisa para contar. Então, eu passei por muitas situações
de pessoas assim que quiseram fazer a mesma coisa que eu, de pessoas assim que quiseram fazer com que eu me sentisse mal, de falar que porque eu não tenho loja. Então eu penso que Deus ele vai preparar para poder mostrar para todas as pessoas o Deus que eu tenho. Né? Então, eu já passei por isso no casamento, gente, tipo assim, de não ter uma parceria, da pessoa não acreditar em mim. E depois de quando me ver prosperando, falar, você nasceu para isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu falo para todo mundo que está assistindo é você pode vender uma bala no farol. Primeira coisa, entrega nas mãos do Senhor. E segundo, faz com amor e dedicação. Porque tudo que a gente faz, que a gente entrega nas mãos de Deus, faz com amor e dedicação, não tem erro, a gente prospera. Então, eu já cheguei a ganhar mais do que quem tinha loja. E é Deus. Então, eu penso que o que Deus tem para um, ele não tem para outro. Então, não adianta você querer fazer a mesma coisa que o outro faz. Isso é impressionante, né? Também esse lance da questão da pessoa ter, e às vezes você meio que a sua persona já é impactante, forte, firme. Você fala com amor e propriedade no que você entende. E essa questão que você falou que de repente tem parente ou familiar que não entende que o trabalho é digno, e independente de ter uma loja física e tal ou não, e às vezes a gente tem que meio que provar de certa forma para essa pessoa que a coisa deu certo, tipo, mostrando que tem o dinheiro que talvez quem tem a loja tal grande não tem, porque tem gente que valida com isso. Tipo assim, sempre, né? Financeiro. Como é que você não tem uma loja, pá, se você não tiver com algo que o dinheiro tá ali em cima para a pessoa, tipo, entender de repente um carrão ferrado, ou tá num lugar 1000 graus, ou tá com algum kit que valide, não, ali a pessoa chegou na nave 1000 graus, então tá tendo dinheiro mesmo, não é só com loja lá não. E aí, não que a gente tem que mostrar isso para os outros para poder provar nada, mas de saber, infelizmente, que as pessoas julgam por isso, dá isso, né? Você fala, você constranger alguém de próximo. E por isso que também tem muita gente que diz que às vezes, que nem toda família é parente, nem gente, família. Eu aprendi né? muito a isso sintonia é outra ideia, né? Eu já aprendi muito isso com o tempo e eu já cheguei a me afastar, né, da minha família por conta disso. Eu acho que quando você tem um brilho diferente, você incomoda. E outra, as pessoas é aquela coisa, quer te ver bem, mas não melhor que elas. É um pouquinho fora do nosso assunto, mas, por exemplo, assim, nessa questão de fé, eu já tive um sonho de ter uma casa. E aí Deus me preparou uma cliente que todo dia que eu passava, que eu ia buscar encomenda, toda semana ela pedia, eu tinha que passar em frente a essa casa. E eu olhava essa casa e falava, essa casa é a casa dos meus sonhos. Resumindo, eu pedi para Deus, foi 7 meses tentando, Deus me colocou dentro dessa casa. Pessoas da minha família que tinham uma renda de 10, 15 mil reais não tinham uma casa como a que eu tinha. Então, assim, eu penso que quando Deus quer, é uma roda gigante. Então, Ele vai colocando aonde Ele quiser. Você pode não ter... Então, hoje eu falo, você não tem que olhar para o seu cenário atual. Você tem que olhar para Deus. É Ele que nos sustenta. Assim como quem está lá em cima pode cair também. Então, assim, E eu já me senti, eu já passei por muito. Então, assim, hoje eu vejo que quando eu for uma top do Brás, igual a Silvia Designer, que eu tiver uma loja linda, então eu vou poder contar. E eu vou olhar e eu vou saber de onde Deus me tirou. Né? E eu vou ser sempre, eternamente. E essas pessoas vão ter que ver. Então, assim, porque Deus, Ele faz. E você é um exemplo vivo até para sua filha, né? Que você tem uma menina e você nesse corre todo, e né, maternar e cuidar e orientar, e nessa turbulência que é essa correria de vender daqui, correr para lá. Hoje, com a minha correria, na minha liderança no Brás, eu vejo a minha filha, ela praticamente fica com a minha mãe. Né? Então, assim, eu abri mão de tudo isso, mas eu creio que, por isso que eu falo que tem um propósito maior, porque meio que eu abri mão de acompanhar a minha filha ali numa rotina para poder estar lá, me dedicando a algo que não é meu, mas que eu sou muito reconhecida dentro da empresa, que eu estou crescendo bastante, aprendendo muito e que eu sei que vai valer a pena. Já está valendo, né? Sim. Já estamos aqui, já é isso? Muito, isso já daqui é fruto do Brás, isso daqui é fruto dos vídeos do Brás. Eu te achei lá no vídeo. Muito legal. Eu esqueci o nome da página, podia dar um crédito. Perrengue do Brás, é isso? Do Brás. Um abraço pro pessoal do Perrengue do Brás aqui. Vamos marcar eles, Perrengues do Brás. Eu cheguei a conversar com eles.
tentando pegar o seu contato. Muito mas legal. Aí eu consegui antes, não sei como fui parar na sua página. Então aí E deu certo. fala pra mim se não é de Deus eu estar aqui. Gente, isso daqui é uma oportunidade. É uma porta que Não, vocês... E você sabe que assim, Karina, a gente vinha conversando de posicionamento, nossa, até deixando claro para quem não entendeu ainda, porque depois que a gente começou a gravar os primeiros episódios, o que surge de gente falando, não, eu conheço fulano tal, vamos levar, e aí, claro, você, pelo carinho, as pessoas estão te acompanhando, você fala, não, beleza, tal, mas o nosso posicionamento de verdade, assim, Karina, é realmente dar voz para quem precisa de voz, para alavancar. Esse é o nosso negócio. Não que a gente não queira receber aqui, ó, Silva Design. Não é isso. Me convida quando ela vier, hein? Aí eu é que vou cobrar de vocês. Tá gravando, né? Eu é que vou cobrar de vocês. Quando eu ver ela aqui, eu vou falar, não acredito que eles não me convidaram. Não, vai ter. Não, você vai fazer parte da mesa. Eu falo. É verdade. Top, boa. Grava isso, boa, grava boa. isso aí, grava super, isso aí. Super convidada. Nossa, gente, que top, grava isso. Agora eu que vou atrás dela. Agora eu é que vou atrás dela. Não, eu acho que é mais fácil ela ouvir você do que a gente, né? Agora eu é que vou atrás dela. Vou falar, eu preciso sentar naquela mesa com você, por favor. Vamos lá participar do podcast. Não, seria o máximo. Sensacional. Né? Mas assim, Karina, hoje voltando lá pro seu negócio, seu dia a dia, você lidera quantas pessoas hoje? Olha... Total. É que assim, ó, hoje eu sou líder, tenho os CEOs da empresa, que são um casal, a Angélica e o Johnny, abaixo deles nós temos o gestor, que é o Igor, e aí eu tô como líder. Só que eu sou a única responsável pela madrugada, então o foco mesmo, assim, dos funcionários são durante o dia, que eu não tenho muito contato, é mais pelo WhatsApp, não tanto de forma presencial, porque nós temos um prédio lá que a gente tem um andar só de site, um andar só do e-commerce. Então, a gente tem... cada setor é uma coisa diferente. Então, como é muito cansativa a madrugada, então nem sempre eu consigo acompanhar toda a equipe. Então, a que eu estou ali o tempo todo mesmo são... 6 vendedoras, 2 estoquistas. Mas a empresa, a gente tem mais ou menos, sei lá, uns 30 funcionários. 30 funcionários. Caramba. Legal, bacana. Mas o que eu tô ali do dia a dia é que eu sou que eu tô mais ali na madrugada, né? Sim, então o pessoal que é do mesmo. dia é só no WhatsApp, é só acompanhando assim. E eles fazem vendas tanto de dia, meio que 24 horas. Isso, porque a gente tem o site, né, que é o tempo todo que você pode comprar, e a gente tem também o e-commerce. Então cada andar é um setor diferente. Então enquanto essa equipe trabalha durante a madrugada, a outra chega de manhã. Então, enquanto a gente está indo embora, que fecha as bancas, que as bancas só funcionam mesmo de madrugada. Aí tem o pessoal que é o tempo todo, né, durante o dia. E aí despachando, vendendo, faturando e despachando. Despachando, enviando, a gente tem os motoboy, então os meninos levam. Então é uma estrutura... 24 horas rodando ali. Robusta, isso, então a gente envia, também a gente trabalha na Shein, então todas essas... Atende o Brasil inteiro, né? Isso, porque eles têm, de loja, eles têm mais de 10 anos. Então, é uma história muito bacana deles também. Eles começaram, assim, na lona, no chão, lá no Brás, vendendo o casal, só eles dois. E hoje tem aí que está construindo um império que, graças a Deus, vem crescendo cada vez mais. Que legal. Empenho, né? Empenho e dedicação e estratégia. Suor, transpiração, né, cara? Cara, e essa transição de sair de uma sala de aula para liderar de madrugada uma equipe de vendas no Brás. Como que é isso? Então, eu acho que a única coisa assim que tem em comum é que assim, na sala de aula eu fecho as portas e eu dominava tudo ali com as crianças, né? E é aquela coisa que eu falo, quando você já tem esse dom, esse empoderamento, essa coisa, tudo que você se propõe a fazer, você dá o seu melhor. Então, se eu era professora, eu queria ser a professora de referência. Tanto que eu tinha pais que chegavam na secretaria e falavam assim, que o meu primo, que o fulano estuda, eu quero com a professora Karina. Então, eu saí deixando um legado assim, maravilhoso. Era escola particular? Minha filha estuda até hoje nessa escola, é o Colégio Futura. Colégio Futura, da Zona Leste. Legal. Fica onde? Fica perto ali do Davó de São Miguel. Tá. É o Colégio Futura. E lá atende desde o berçário até você ir para a faculdade. Até hoje minha filha faz parte, né? Ela não abre mão, por isso até que ela fica com a minha mãe, porque ela não abre mão de estar lá. Então, assim, eu dava um show na sala de aula, só que eu conciliava com as minhas vendas. Então, eu tinha ali uma raiz aonde e não era o que eu queria para minha vida. Então, assim, eu cheguei até a fazer um concurso, passei, né? Não fui chamada porque acabou que passou muitos anos,
Mas eu fiz para fazer um teste, graças a Deus passei. E assim, não era o que eu queria para a vida seguir. Tanto que eu tenho minha irmã que é professora, uma é bancária, outra é professora, outra é advogado. Então, assim, mas eu me dediquei. Só que eu tinha ali a minha raiz na moda, nessa coisa assim de empreender. Então, eu acho que eu nasci para empreender. Então, essa transição foi uma loucura no sentido assim, ser líder da empresa, mas eu aceitei. Eu falei, olha, eu não tenho experiência, é a primeira vez, mas vamos para cima. Então, assim, eu já tinha toda essa força de vontade. Ele, mas você tem muito jeito de liderar, você tem esse dom, você contagia as pessoas. Então, assim, para mim, de verdade, em alguns momentos foi desafiador, principalmente por ser na madrugada. Acho que não foi nem um serviço. Eu acho que tem outra coisa também, né, cara? Porque você estudou, você se formou em pedagogia para seguir aquela profissão, né? E aí, em determinado momento, você vai para um outro caminho, ainda mais numa profissão que a gente sabe, que a gente comentou no início, que é taxada como o de escanteio, sim, assim, né? Então... Sim, que de verdade, assim, não generalizando, mas tem muitas pessoas vendedoras lá do Brás que assim, eu não me formei ou eu não tenho uma profissão, eu vou ser vendedora. E para mim foi no momento que eu precisava de uma renda. Então, assim, apareceu no Instagram, por isso que eu falo que é propósito. E aí eu falei, eu vou lá ser vendedora. E uma pessoa formada, uma professora, querer ir para madrugada para o Brás ser vendedora. Então, Deus tinha uma... Só que eu também penso, só como Deus é sábio e tem o seu propósito. Como vendedora, eu não ia permanecer. Eu ia ficar, só que por que eu fiquei? Porque eu virei líder. Então, de verdade, até hoje, se eu fosse como vendedora, então Deus tem as estratégias, eu não teria ficado. Eu teria ficado, uns 2 meses só para ir em busca de outra oportunidade melhor. Porque como vendedora eu não ficaria, porque eu gosto sempre de buscar coisas maiores e melhores. Mas eu acho que os empresários hoje, as empresas, Karina, eles não perdem mais tempo quando tem uma pessoa boa. Eu acho que tem isso. Sabia, Daniel? Não perde porque é difícil, né? E verdade. Eu tô falando também, cara, não vamos condenar o cara que tá ali trabalhando, que também é a engrenagem das empresas, não é isso. Mas cada um se identifica. Quando tem um destaque também, você não vai poder... Porque senão o outro vai vir podar, né? Principalmente quem é de cima, né? Mas acho que você concorda que antigamente era assim, Daniel? Se podava. Tanto que nossos pais, por exemplo, ficavam 30, 40 anos numa empresa, acreditando que um dia poderia chegar. E aí veio essa molecada nova e quebrou tudo isso no meio. Né? Mas que nem assim, eles tiveram um pouco esse cuidado, tipo assim, como vai ser isso para quem tá aqui há 3 anos nas vendas, entender que isso, para não desmotivar. Porque essas são importantes e não ficar, porque porque assim, por isso que eu falo que cada um se identifica. Eu tenho vendedoras lá top, eu tenho estoquistas top, eu tenho pessoas lá maravilhosas naquilo que faz. Então, cada um tem o seu... O meu dom é esse, é brilhar, o meu dom é aparecer nas redes sociais, o meu dom é divulgar. Então, assim, não que a pessoa não tenha, não faça, faz, mas ela se identifica com aquilo. Igual a questão do que eu falei com a menina. Ela falou, como vendedora eu não consigo. Tem vaga no estoque para mim? Então, mas eles tiveram muito esse cuidado. Ele falou, Karina, a gente está há anos querendo ter uma líder dentro da empresa. E a gente nunca enxergou o que a gente viu em você. E aí, isso. Já estavam atentos. Já estavam atentos. Só esperando o momento certo. Que nem no seu caso agora. De repente, você, quem você lidera ali, você coordena, você também faz análise, né? De comportamental e do resultado. Hoje eu tenho uma vendedora que ela... eu falo lá que é top. O pessoal me chama de top porque eu falo, essa vendedora é top. É não sei o quê. Então, assim, hoje eu tenho uma vendedora que ela é referência. Então, se eu pego as vendedoras para treinar, eu falo, você vai treinar com ela. Porque, assim, ela é muito parecida comigo. Sim. Então, quando eu vejo ela, eu lembro de quando eu entrei. Então, ela topa tudo. Se tem que ficar até mais tarde, ela fica. Se tem que fazer, ela faz. E outra, assim, quando eu cumpria o meu horário ali, por isso que eu falo que é dom. Eu queria ir lá pro estúdio, que tem a social media. Eu falava, nossa, é a parte que eu mais gosto da empresa. É a parte que eu mais gosto da empresa, porque eu colocava as roupas, eu ficava aparecendo tudo. E aí, com isso, eu fui criando a cara da empresa. Mas aí você, obviamente, você consegue. E também tem aquele lance, talvez, né, que não tem como sair fora, que é o seu lance, o seu pessoal, o seu individual, né? Que também, você também alimenta ele com isso. Sim. Até porque foi com ele que você chegou nessa aonde parte. Estou chegando, né? Sim. Então, e aqui também, né? Eu acho que isso é muito bacana, que nem eu fiquei muito feliz. Eles estavam lá gravando, né? E até ele é ator da Praça é Nossa, né? O rapaz do Perrengue. Isso.
E ele é ator da Praça é Nossa. E ele tava lá, e eu tava lá na banca, tudo, e ele me chamou. E todo mundo lá tímido, com vergonha. E eu querendo... Aí, quando eu cheguei lá, as vendedoras já, Karina, sua oportunidade, ó. Ali, ó, você que gosta de aparecer, ó. Ali, ele tá procurando quem quer. É com você Ele tá mesmo. procurando quem quer. Aí eu, sério, eu. Aí ele, você quer mesmo? Pode, eu posso. Você não tem vergonha? E eles me filmando, aí ele, meu, você fala muito bem. E aí eles colocaram só aquele pedaço que para eles foram interessantes para engajar. Mas eles me filmaram tudo, eu falando da loja, eu falando das roupas, eu falando dos preços. E eles falaram, meu, você fala muito bem. Aí eu falei, obrigada, tal. Então eles cortaram, fizeram aquele pedacinho, mas eles fizeram bastante vídeo meu lá apresentando a banca, falando tudo. Pô, ele já poderia te levar pra Praça é Nossa. Não, eu já arrumei um Por que papel pra ó, você. perrengue do Brás, me leva pra Praça Não, Nossa. já arrumei um perfil pra você lá na Praça é Nossa. Qual? Você pode chegar lá, top do Brás, vendendo algumas coisas pro Carlos Alberto. Boa! Nossa, pô, gostei. Amei. Olha, gente, marca aí o perrengue do Brás. Isso, vamos lá, gente. Fazer ó. o Carlos Alberto gastar Ó uma o grana. pesado, ó o pesado. Ó o pesado chegando. Ó o pesado Na Praça é atrapalhando Nossa. ele. Eu já tô imaginando você atrapalhando ele ali. ó. Top, gostei da ideia. Se ele não tiver dinheiro, ele pede pra aquele político que vai lá, que ele tem a Ah, ele tem. É, você foi. Aí Puta, pensa eu eu esqueci o nome abrindo, ó. dele. Pensa eu abrindo a sacolona lá do Brás. O que você quer aí, ó? Nossa, seria. 2 minutos lá você arrebenta. Não, mas a gente tá brincando, mas seria um papel bem legal. Muito. Bem legal. Nossa, gostei da Se ideia. aparecer alguém lá fazendo que não seja você, foi ideia roubada. E aí- Se É, já aparecer, deixa não boa, vale. né? Me contratem, hein? É Vamos verdade. marcar o perrengue do Brás pra ele levar essa ideia, mas tem Top que me do Brás contratar. só tem uma que se chama Karina, hein? Isso, Karina Lima. Só tem uma Karina top do Lima. Brás, que eu vou aparecer lá na Praça Nossa. Vamos lá, gente. Chegou a oferta do Brás. Peças aqui, ó, a partir de R$15. Muito bom. E ainda rima, Muito hein? bom. É, ainda rima. Ela... Muito bom. É isso, gente. É muito legal. bom. Muito E a legal. gente tem tempo ainda, né? Ou Como não? é que tá aí, Júlia? É? Tranquilo? Ô, Júlia, você é Porque a gente tranquilo? começou um pouco mais tarde. Ô, Mais Júlia, 15? você é tranquilo. Agora chegou o momento de eu mostrar meu look, né? Opa, boa. Olha aí. Agora eu preciso Agora é o momento de mostrar mostrar como o que eu look. faço no Brás. Vamos lá, Júlia. Arrumar essa câmera aí pra eu mostrar meu look. Faz aí, Karina, sua propaganda. Agora eu vou mostrar pra vocês como desenrolada. que eu faço no Brás. Agora eu tenho que mostrar como que eu faço no Brás. Só o microfone que eu acho que não vai dar muito certo, né? Pode falar bem alto. Pode? Depois É, eu aumento. pra quem grita lá no Brás. Fica Depois eu tranquila. aumento o volume Tá. da edição. Estamos a sós aqui, fica tranquila. Então vamos lá agora pra parte do meu look. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço lá. Então quando chega lá um cliente na loja, aí eu já me apresento. Você já conhece a nossa loja? Não, não conheço. Aqui é a J Modas, é a mais top do Brás, viu? Então nós trabalhamos com linho prêmio, pré-lavado, trabalhamos com MG. E esse daqui é o nosso lançamento, ó, é composto de 2 peças. O blazer, ó, acompanha a calça, caimento perfeito. Então tem aqui, ó, cheio de detalhes, ó, os botões aqui, ó, da mesma cor aqui do tecido. E aí nós trabalhamos com MG. O nosso M veste 38,40 e o G 42. E temos uma paleta de cores candy color, que é a tendência do momento para sua loja e para o seu guarda-roupa. E isso você só vai encontrar com um precinho top. Você que é empresária, empreendedora de sucesso, você que quer investir, montar aquela vitrine top para bombar nas vendas, é na J Modas, que é a melhor e a mais top do Brás. Sensacional, merece uma palma, né? Muito top, muito bom. Bom demais. É mais ou sensacional. menos isso que eu faço lá. Meu, mas é isso, vendedor, você tem a dicção perfeita, a fala extraordinária, não, carisma, sorriso, você tá o kit completo mesmo. É, aí você fala, tem como não vender? Gente, não tem. Eu falo assim, quando eu passo em frente a essas lojas, que eu vejo lá, loja que não entra ninguém, a pessoa parada, eu falo, meu Deus, por que ela não tá no rodapé? Por que ela não tá numa live? Por que ela não tá colocando essas roupas, tudo? E a minha vontade, de verdade, é de entrar em todos esses lugares e ajudar as pessoas a fazer isso. Mas aqui, assim, eu acho que tá tendo muito mais, tá sinalizado já, eu acho que isso, que essa consultoria sua, esse plano estratégico, isso vai, questão de tempo para você estar fazendo isso para lojas e lojas lá mesmo. Porque Eu acho que quem trabalha, na verdade, com comunicação, Ismael, são muitas vertentes. para desde outros palestra, produtos também, para aula, qualquer outro. cara, Gente, e por aí ó, vai. Porque é professora, né? É, Então, também então já não exato. tem, já tem uma base. Não, eu até recebi um convite. Tem uma amiga minha que tem um parente, ele é dos Estados Unidos e ele tá aqui, acho que há 3, 4 meses aqui no Brasil, né?
E aí ele me conheceu tudo, ele falou, aí ele tem uma história, ele falou que é investidor e ele é palestrante, tudo. Ele falou assim, eu só de te conhecer, ver seu jeito, eu já imaginei você fazendo palestra. Ele falou, eu investi em você fazendo palestra, você, sabe, ensinando e falando desse jeito para as pessoas, tudo. Então, é onde eu falo assim, eu acho que o posicionamento, isso abre muitas portas. E eu espero que essa daqui seja só a primeira de muitos momentos aqui com vocês. Imagina, toda empresa, isso é um fator interessante, né? Por que o cargo de vendedor, né, a profissão vendedor, ele é tão julgado, sendo que tudo precisa de vendas. Sim. Aqui que está nessa mesa, tudo alguém precisou vender. Sim. Né? É curioso isso. Então, olha o tamanho das portas que tem ainda, né, Karina? Se você pensar em palestra, qualquer empresa precisa de palestrantes para vendas, né? Então, sim. E nessa energia, que é o que o Daniel pontuou, eu também concordo. Assim, não tem nada que lhe falta. É alguém enxergar e falar, putz, você precisa e vamos, Me enxerguem aí nesse vídeo, me contratem, lojas, empresas que querem aparecer na internet, quer que eu divulgue, é só me contratar. Que quando a Karine Moda estiver com as lojas lá, não aí já E quando eu tiver empresária de sucesso... Não vai ter tempo para mais isso, não, hein? Enquanto eu tô começando, me contratem agora. Porque quando eu tiver igual a Silvia Designer, eu só vou poder administrar as minhas lojas. É isso aí. Então, a Júlia tá gostando, né, Júlia? Tá animado o negócio, né, Júlia? Aí vocês vão me ver na Praça é Nossa, e vocês vão me ver... Não, vocês vão me ver e falar, meu Deus, lembra aquele dia que a gente tava lá entrevistando ela? Olha a empresária de sucesso. Ela agora tá cheia de lojas aparecendo. É isso que vai acontecer. Amém. Deus proverá e você Mas tá eu vou voltar aqui para contar. Falar, gente, vocês lembram daquele dia? Hoje eu tenho tantas lojas. Ó, eu virei empresária de sucesso. Mas tomara a Deus que isso aconteça. Tomara, vai acontecer. Amém. Só questão de tempo. Só questão de tempo. E eu acho que assim, a nossa energia, aquilo que eu costumo falar, que aquilo que a gente deseja, a gente acaba atraindo. Jogar pro universo, o pessoal fala isso, né? Tanto que assim, ó, e é engraçado que as pessoas acabam se identificando, que nem lá. Eu falo tanto isso nas redes sociais, eu falo, você é empresária de sucesso, tal. Então, assim, isso... eleva, né? Isso chama. Eu falo que é para loja, para empreendedoras de sucesso. E aí é engraçado que aí a social media fala e todo mundo fala e não sei o quê. E aí qualquer coisa fala, ficou top, que é a Karina, top. Foi até legal que eu tive uma homenagem na empresa, dezembro do ano passado, e aí o discurso dos donos, ela chegou já fazendo acontecer na nossa empresa, tal, ela não tem muito tempo, mas ela já está fazendo a diferença. Claro que é a top. Aí todo mundo já sabe, Karina. Então, é muito legal. Você acaba criando, né, essa imagem. Também, é um bordão, é meu bordão. Você chega lá no Brás e você fala assim, cadê a top, a loira do microfone? Você vai me encontrar. Aí, muito bom. Ô, Karina, aqui para encerrar, a gente tem meio que um quadro, que é sempre para a gente fazer o fechamento, que é uma pergunta, normalmente, ao contrário do que se fazem, né? Normalmente as pessoas perguntam assim, qual que é a dica que você daria? Né? Normalmente parte por esse caminho. A nossa pergunta para você é, o que não fazer? O que não fazer? O que não fazer? Pense em alguma coisa que você fez, deu muito errado, e aí virou esse caminho de que não fazer mais, o que nunca mais fazer, alguma coisa assim. Eu acho que o que não fazer é assim, coisa que você... Pode pensar em algum erro, tá? Faz parte. Algum erro estratégico, alguma coisa que você fala, putz, apostei a minha autoestima é lá em cima, eu não errei em nada. Esquece. Vai ser difícil arrancar aqui. Gente, peraí. Essa pergunta é muito difícil, porque eu não erro. Não teve nenhum erro. Sabe o que eu brinco com os meninos? Vocês sabem best-seller, né? Best-seller é aquele produto mais top, aquela coisa top, é o seu melhor. Aqui, ó, aqui é essa roupa aqui é o best-seller. Aí sabe o que eu brinco com os funcionários lá? Eu falo, gente, eu sou a best-seller da empresa, né? Eu sou a top da empresa. Mas pense em algo assim, Karina. Putz, alguma coisa que você... eu acho... Não que necessariamente tinha sido contigo. De repente você viu alguém... Também. Que se embarreirou, que nem de repente o rapaz estava com o manequim com 3 roupas igual. Eu acho que o erro é isso. Eu acho que, assim, pra mim, na minha vida, se fosse eu responder o erro foi eu talvez não ter antes acreditado tanto em mim. O erro é não ter ousadia para fazer acontecer. Então, assim, talvez se eu tivesse ousadia que eu não tive, eu estaria talvez com uma loja. Talvez, em vez de ter comprado uma casa, eu teria comprado uma loja.
Teria montado. Então, eu penso assim, o erro de uma pessoa, e seja no que for, é não ter ousadia de arriscar. Mas a casa também não foi erro, né? É. A casa não é erro. Mas, de certa forma, foi algo que, assim, Deus me deu, no momento certo tirou, porque eu pedi com uma fé muito grande, eu não perguntei se era da vontade dele, eu só falei, uma filha mimada, eu quero, e ele me deu. Então, assim, não eram os planos dele, porque ele já falou que tem algo melhor e maior para mim. Então, assim, eu acho que eu não tive ousadia, porque talvez se eu tivesse conquistado a loja, eu teria ganhado dinheiro e ter comprado a casa. Tem isso também. Então, o que eu falo para as pessoas é o quê? O erro é você não ter ousadia. Se você acredita, vai para cima. E eu não tive essa ousadia. Aí, ó. E isso é mais comum do que posso imaginar, hein, cara. E hoje, na realidade do Brás, conversando com os empresários, histórias deles, né? Gente, quebraram várias vezes. Teve um que eu conheci na imersão, ele é novinho, tem menos de 30 anos, e ele me contando a história dele, que a mãe Ele até tá montando, acho que um podcast, que a mãe é dona de loja lá, a irmã é dona de loja. Ele falou que tinha só R$ 3.000. Ele passou em frente a um box, perguntou o valor do aluguel e ele foi lá, alugou esse box. Hoje ele é conhecido lá no Brás, ele é o blogueirinho do Brás. E aí eu falei, meu, que bacana, meu, que linda a sua história. E eu fiz essa imersão com ele. E ele tá voando e tem banca na rua, tudo. Ele falou assim, Karina, se você não tá preparada para dormir devendo, você não tá preparada para ser uma empreendedora de sucesso. Ele falou, porque para você crescer, você vai dormir devendo. Ele falou, para depois você chegar onde você quer. Então, assim, eu acho que o que eu não faria em qualquer situação é deixar de ser ousada, tem que ter ousadia. Até hoje eu confesso que eu tenho toda essa coisa empoderada, mas eu ainda travo nisso, de falar, meu, vou pra cima, vou arriscar. Por um lado é bom também ter um certo de pé no chão também, assim, sabe? Acho que 100% também atirado tem um risco muito grande também, né? Porque sabe o que eu penso, Karina? A gente tem costume de olhar e faz parte tudo que deu certo, só o sucesso, né? Mas quantos não ficaram no meio do caminho? Quantos não chegaram até a tentar a própria vida a também realidade lá do Brás, né? Eu falo para muitos, a história deles são linda. Muitos quebraram e várias vezes continuaram ali, ó, tentando. Assim como teve aquele que quebrou e desistiu. Tem aqueles que estão quase quebrando, estão ali. Karina, o que você acha que eu faço? Você acha que eu faço isso? Você acha que eu faço aquilo? E eu vou ajudando todo mundo no que eu posso. Eu falo, gente, é uma experiência nova. Até parece que eu sou, tipo assim, que eu já era líder de outras empresas, e aí eu ajudo no que eu posso. Eu falo, olha, eu dou um conselho, faz isso, faz aquilo. Então, assim, às vezes você só vê aquilo ali, o glamour, mas você não sabe o que está por trás de tudo aquilo. Então, às vezes você vê, nossa, que top, dono de loja, tal, mas você não sabe o que tem, né? O que ele está devendo, se ele está dormindo à noite, como que tá, para ele não quebrar. Então, assim, eu acho que essa questão de o que não faz é essa coisa de ousadia. E eu acho que o erro é mais o exemplo disso, ainda mais que hoje redes sociais é tudo, essa coisa de você não meter as caras e não aparecer. Acho que o erro é esse, o maior do Brás é esse, quem está lá parado, que fica lá só esperando o cliente aparecer e não faz uma diferença na internet. Acho que não é só do Brás não, viu, Karine? Eu sinceramente, assim, também por trabalhar com vendas, eu acho que hoje eu acho, tá? Eu acho que hoje é mais fácil você ter um negócio pensando em estratégia do que antigamente. Sabe por quê? Porque eu acho que hoje o cliente é muito maltratado. Eu vejo os clientes muito maltratados mesmo. Até loja de shopping. Acho que uns 3 meses atrás eu tive um problema com uma loja, que não vou citar o nome, que é famosíssima, uma marca centenária. Nossa. E eu falava, cara, como é que pode um atendimento assim, a forma, né? Então, eu acho que é um erro geral, assim, sabe? Pensando em atendimento, quem se ligou que o atendimento hoje é primordial, cara, vai ter destaque. Você sendo pequeno ou grande, você vai ter destaque. Porque as pessoas estão... Sendo o consumidor hoje no Brasil é muito maltratado, mas muito mesmo. Quando eu cheguei a montar uma equipe, dar treinamento para a equipe, montamos uma apostila de 5 pilares para uma vendedora de sucesso. Então, a gente pensa que não é só jogar lá e ser vendedora. Não é, muito além disso. Você lembra desses pilares? Olha, primeiro, aparência. Segundo, tanto que hoje uma regra da empresa é estar maquiada. Aparência. A questão do posicionamento. Da forma como você fala. Do atendimento do cliente.
abordagem, que você tem que ter esse bordão na hora, não é? Ai, oi, querida, oi, princesa, oi, linda, oi, não sei o quê, não. Oi, tudo bem? Chamar pelo nome. Então, a gente trabalhou 5 pilares para ser uma vendedora de sucesso. Legal. Então, são detalhes que essas pessoas, têm muitos lá no Brás, que não se atentam a isso. Pega qualquer pessoa que precisa trabalhar e joga lá e às vezes não sabe por que não vende. Mas, como você falou, empresas, é o atendimento. Atendimento é tudo. E começa do seu posicionamento, começa da sua postura. Seja uma loja de carro, seja uma loja de roupa, você entra, se você está numa loja, você vai querer ser atendido por aquela pessoa que está toda descabelada de qualquer jeito ou aquela que vai te chamar a atenção e vai estar toda posicionada? Você pode ter certeza que aquela ela vende muito mais, ela bate a meta. Porque, gente, hoje eu falo uma estratégia, ótima estratégia, assim, e outra, esse mundo, assim, universo feminino, chama atenção. Então, hoje, você vê postos de gasolina aí que coloca essas mulheres bonitas para chamar atenção, o posto enche. Então, assim, são estratégias. Então, eu penso assim, se você está lá com uma loja no shopping, seja do que for, carro, roupa, sapato, o que for, você tem que se preocupar com isso, é a aparência. Isso atrai as pessoas, tipo assim, opa, nossa, deixa eu ir ser atendido. Você quer ser bem atendido, você quer uma pessoa bem posicionada, uma pessoa bonita, uma pessoa educada. Eu falo, não pode ficar falando na gíria. Então, assim, é um conjunto. Mas, cara, sabe o que eu penso assim também? A gente vê muitas empresas grandes, assim, já até com muitos anos de mercado, com 30, 40 anos, começando a ter problema financeiro ou principalmente de vendas. E eu acho que a empresa média e grande, ela vem se perdendo, tanto multinacional como nacional. É muita gente no administrativo, é muita gente mandando, pouquíssima gente na linha de frente. E nem sabe quem manda em quem. Exato, cara, exato. Então, por isso que eu tô falando assim, claro, eu não tenho nada assim de como empresário e tal, mas você fica observando as coisas. Então, eu acho que o cara pequeno hoje, ele tem um gap das empresas grandes. É só gente mandando, é só, sabe assim? Então é um negócio. E pior, assim, que eu acho que é um erro que as empresas vêm cometendo. É gente que, pra comandar, que nunca tiveram na linha de frente. Sim. Cara, não é possível que isso tá correto. Não é possível, cara, assim, sabe? Isso é um erro primordial. E não vai mudar, porque, tipo, as médias e grandes empresas são lideradas por pessoas que talvez são bem vividas, que não tiveram essa experiência de ponta e que ele imagina que tudo é todo mundo fazendo isso. E sabe o né? que eu penso também? Eu acredito que seja um erro também das empresas, essa coisa de só currículo e não a prática. Total. Então, às vezes, você pega um currículo extraordinário, mas na hora da prática, a pessoa não sabe, que nem eu. Eu, por exemplo, não tinha experiência nenhuma em liderança, não tinha esse currículo, mas eu fui ali na hora da prática e consegui fazer acontecer. Então, tem gente aí que a pessoa olha o currículo, só que... Karina, para você ter ideia, eu vejo empresas criticando o perfil desbravador. Eu falo, velho, vocês estão jogando fora um perfil que ele é um empreendedor dentro de uma empresa, uma pessoa que tem um perfil desbravador. Tudo bem, se ele precisa de pessoas para direcionar, você vai ter uma pessoa só para direcionar. Falando assim, ó, que eu falo que é mais ou menos os resultados da empresa, né? Você não precisa ter. Agora você tem 15, 20 pessoas mostrando o resultado e 2, 3 na linha de frente. É um negócio assim, inimaginário, né? E aí até os funcionários ficam assim, tipo, entre eles mesmo, mas é um querendo mandar, é todo mundo mandando. Fica, porque já aconteceu isso dentro da empresa. Então, assim, eu já tive momentos com outra líder. Então, assim, aí fica assim, mas quem é que tá mandando? Tipo assim, quem uma fala outra coisa. Isso. E ainda mais quando você não tem essa conexão. Essa sintonia, então é muito difícil. E aí fica essa coisa assim perdida e a pessoa não sabe o porquê que tá surgindo os problemas né, financeiros de dentro da empresa. Isso aí. Daniel, acho que chegamos aqui. Você quer fazer aí o encerramento? Você que é o cara. É o cara? Ele é o cara, Daniel é o cara. Pô, na verdade, eu só gostaria de reiterar e agradecer a sua presença aqui com a gente, compartilhar todo esse conhecimento aí com nós e com o nosso público. Uma mulher aí, uma guerreira da Zona Leste que está fazendo... A top do Brás. A top do Brás. Está fazendo e acontecendo aí nas madrugadas de São Paulo. Muito obrigado. Essa nossa segunda temporada do Fora da Caixa, você veio aqui, abrilhantou, certo? Com sua presença, sua fala, sua postura. Obrigado ao companheiro aí, o parceiro que está na sua equipe aí, fortalecendo aí na contenção. Ao pessoal aqui da técnica aqui também, que
dá aquela atenção máxima para nós, meu parceiro Thiago. E é isso. Se a gente deixou de falar alguma coisa aqui que você queira falar também, dá Não, uma foi pontuada. top, top, top. Quero voltar mais vezes e com a Silvia Designer. Tá lançado o desafio. Então é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Satisfação total. Todos aí, ó, por favor, se inscrevam no canal e também vão procurar o perfil da grande Karina, certo? KLL, tal mãe, tal filha. Gente, seguem lá Boa. o meu perfil no Instagram. É isso. Então é isso. Vamos encerrar aqui. Forte abraço. Tamo Obrigado, junto. gente. Obrigado, Karina. Valeu. Obrigada.